podcast é de família. Bem-vindo à minha terapia. Calma, respira. Histórias de carnificina. E os e-mails são uma causa perdida. Cara, se arrependeu de terminar. O outro não sabe onde quer chegar. Não precisa esperar. Pode se preparar. O episódio de hoje já vai começar. Sejam muito bem-vindos para mais um episódio de Aloxam Podcast. Hoje, episódio 81. Estamos aqui exatamente numa terça-feira, dia 17 de março de 2026, exatamente às 8 horas e 48 minutos, tá bom? E hoje eu estou reflexivo, tá bom? Eu tive um final de semana reflexivo. Sábado eu fui falar com a minha mãe e, tentando evitar brigas por algum motivo, eu comecei a pensar sobre família. E é curioso, porque normalmente eu evito qualquer assunto que envolva isso, porque é sempre uma confusão. A minha família inteira é complicada, e não é complicado tipo, o fulano fofoca de tal, né, de tal pessoa lá. Não, é complicado de pessoas já tentaram se matar. Pessoas mentiram para outras muito, pessoas denunciaram outras pessoas, pessoas foram responsáveis por uma criação extremamente torturosa de outras pessoas. E assim, é complicado, né? É uma família complicada. Não à toa, daí surge um cara com o nome Aloxam. Assim, talvez você não se importe muito, mas resumindo muito por cima, eu fiquei perguntando pra minha mãe sobre meu avô ou sobre meu pai, por exemplo, só por curiosidade. Porque, resumindo muito a história da minha família, caso você queira saber de onde é que eu venho, e resumindo e falando o máximo que eu posso falar onde não gera problema pra ninguém, basicamente. Basicamente, a minha avó era uma pessoa muito complicada. Você talvez já tenha visto eu falando sobre ela ameaçar a pessoa com arma, me ameaçar de morte, ameaçar minha mãe de morte, apontar um revólver pra mim. Era a pior, era uma pessoa mais complicada. Basicamente, ela não se importava com nada, nunca teve compromisso com nada, só queria fazer o que ela queria e ponto final. Daí surge meu avô, um cara que tava basicamente se casando com a mina em Santa Catarina e que ainda tava saindo com a minha avó. E nesse mesmo tempo, minha avó tava saindo com outro cara que supostamente seria o pai do meu tio. Então assim, eu não sei, tá? Minha avó é uma mulher baixinha de 1,40 m, se pá. E você vê, né, que desde antigamente os caras faziam merda por mulher baixinha, né? Minha avó é a Erguil dos anos 30, não sei, anos 40, minha avó é Erguil. Que minha avó é Erguil, né? O cara é analfabeto funcional. Mas, não sei, minha avó devia ser muito gostosa pra fazer uns absurdos desse. Onde, basicamente, quando meu avô foi pra se casar, a minha avó falou, estou grávida. E ela tava mesmo. A questão é, ela não sabia se era do meu avô ou do outro cara que ela estava saindo. Então ela simplesmente pegou e falou, não, é teu sim, pro meu avô. E, ao mesmo tempo, meu avô não terminou o casamento, não falou nada, seguiu a vida dele. E vida que segue, né? Então tá, você tá grávida, nós. A questão é que meu avô, ele sempre, de alguma forma, tentava ajudar. Meu avô é um cara que deu os pulos na vida dele e basicamente se formou em odontologia ou alguma coisa assim, em medicina, onde ele tinha laboratório que faz prótese dentária, essas porra tudo que eu não entendo, sabe? Não tenho muita lembrança do meu avô, nunca tive. Eu lembro que ele tinha um Corolla quando eu era pequeno, que de vez em quando ele dava uma carona pra mim e pra minha mãe, não sei pra onde, quando a gente precisava. De vez em quando ele aparecia na casa da minha avó, quando eu morava com a minha avó. E eu lembro dele me dar umas moedinhas pra eu aprender a guardar dinheiro. É isso que eu lembro do meu avô, é tudo isso. Literalmente, todas as memórias do meu avô eu acabei de contar pra você. Porque também, né, tanto faz. Mas, e ele tentava ajudar minha avó
segundo minha mãe, comprou terreno pra ela, deu casa pra ela e tudo mais, e ela tava pouco se fudendo, ela vendia os negócios ou saía do lugar, porque não quer compromisso, não quer nada com nada, não queria ter nada com ele de fato, né? Só queria lepo-lepo, ola-ola, por isso que eu tô falando, devia ser gostosa, porque é inacreditável que meu avô tinha dinheiro, tava casando com uma mina em Santa Catarina e tava nessas por uma mina que nem casa tinha, que porra é essa? Mas basicamente, daí nessa situation aí, nasceu a minha mãe. Que minha avó tava pouco se fudendo também, né? Como de praxe, pela história que eu estou contando aqui. Então ela meio que deixou minha mãe pra morrer. Meio que, cuida dela aí. E deixou com umas pessoas aleatórias. E daí alguém, meio que na minha cidade, no Novo Hamburgo, bem nessa época aí, sei lá, 1964, era pequenininho. Então meio que todo mundo se conhecia. Até que chamaram meu avô. E meu avô conhecia médicos, né? Meu avô meio que tem ali os conhecidos dele, um médico bom, e chamou ele pra ir nesse lugar. Porque não lembro exatamente porquê, acho que não podia levar a minha mãe em lugar nenhum exatamente. Mas demorou, inclusive, curiosidade, demorou um ano quase pro meu avô botar o nome dele eu não sei, mas cadastrar ela como filha dele de fato. E daí levou esse médico lá pra cuidar da minha mãe, ele cuidou e ele basicamente falou pro meu avô assim, irmão, ela vai morrer, o bebê vai morrer, não por nada, meio que a véia tá pouco se fudendo, a véia que não era véia na época, tá pouco se fudendo. Então assim, quer uma dica? Assume essa porra. Basicamente então, meu avô chegou na esposa dele, que eu acho que tinha um filho ali, é meio que a mesma idade da minha mãe. Chegou na esposa dele e falou a verdade, aconteceu isso, tem essa filha aí e eu vou cuidar dela. E é nóis, e ela vai morar com nós. Tanto que minha mãe se criou chamando essa mulher, a mulher do meu avô, de mãe. Ela não sabia de porra nenhuma, basicamente. O que, segundo ela percebia que ela era meio tratada como diferente, porque dela tinha umas irmãs lá, que depois meu avô foi tendo filho, né? Porque como deu pra perceber, o cabra era safado, o cabra era aqui, ó, era dentro. Mas é isso, ele levava daí a minha mãe de vez em quando numa casa de uma senhora que tinha papagaio, tinha cachorrinho, tinha gato, tinha esses bichos e naturalmente minha mãe como uma criança achava legal. E também ela não gostava do jeito que a suposta mãe dela tratava. E tal, essa mulher, caso você não tenha pegado aí nas entrelinhas, essa mulher do papagaio era minha avó. Levava? Não sei por que levava. Não sei se minha avó queria. Eu sei, na verdade, por que minha avó queria que minha mãe voltasse a morar com ela em certos momentos, porque caía dinheiro na conta, né? Porque daí meu avô tinha que pagar pensão e os caralho. E naturalmente, meu avô naquela situação lá, money, né? Dinheiro bastante até. Pra época, principalmente. Então, tem uns BO lá, basicamente, onde meu avô falou, você quer ficar com a tia aqui? A tia, não sei se foi meu avô ou minha avó, essa parte eu não peguei. Mas, você quer ficar com a tia aqui? Você fica com o papagaio, o cachorro e com o gato. E daí minha mãe aceitou, né? E daí deu merda, porque obviamente minha avó não é um ser humano capaz de criar. Então batia na minha mãe, fazia várias merda, batia nela até tipo ela mijar sangue, essas porra assim. Detalhes torturosos aí que vamos pular, tá? Mas assim, é pior, é disso daí bem pior, tá ligado? E daí tinha uns momentos que daí não tem uma linha cronológica, ela ficava indo pra morar com meu avô e voltando. Meu avô sempre se importou com o estudo, né? Então minha mãe ele sempre pagou escola particular pra minha mãe, os caralho. Ela foi depois de um tempo, se eu não me engano, estudar no Lar da Menina, que é um lugar que tinha aqui que era só pra uma escola só de mulher. E curiosamente, né, depois disso ela começou a trabalhar lá bem mais velha. No meio disso ela trabalhava com o meu avô no laboratório que ele tinha, queria até estudar sobre isso, né, mas meu avô meio que foda-se, não tava muito afim de ensinar. Curiosamente as outras filhas dele são médicas, né, então vai saber. E daí, blá blá blá, papo vai, papo vem, de minha mãe engravidou, daí ela foi pro lar da menina, dela estudava lá, trabalhava lá, cuidava das outras meninas, até que ela começou a só trabalhar, fazia uma renda extra de vez em quando lá, fazendo uns tricôzinho e vendendo roupa, basicamente. E papo vem, papo vai, é isso. E meu irmão, por exemplo, tinha uma relação boa com meu avô,
Meu avô. Tipo assim, por mais que na minha cabeça e na minha vida pessoal eu não tivesse prestado tanta atenção nisso, eu lembro de quando eu morava em uma outra cidade que não tinha mais o porquê o meu avô ir visitar minha mãe, ele ainda ia lá pra saber como é que tava e tudo mais. E talvez pra você não esteja fazendo sentido eu estar falando disso porque você até agora na linha cronológica que você tá tipo, ah não, ele meio que se importa assim, ele fez uns bagulho. Mas você vai entender mais pra frente a visão recente dessa porra. Mas até então ele tinha uma relação de boa com todo mundo, meu avô, porque ele pagou a carteira de carteira de motorista do meu irmão, por exemplo. Ele pagou as aulas, pagou tudo do meu irmão. É isso, tanto que é uma coisa que meu irmão queria fazer comigo, eu falei, não. Não, sou arrogante demais pra aceitar presente. Que eu me sinto em dívida, né? Por exemplo, vocês mandam dinheiro pra cá no LivePix, né? Depois eu vou fazer a propagandinha, mas é o LivePix aí que você quer participar. Mas aí que tá, você vai participar dessa porra. Então eu não tenho. Tá ligado? Eu não me sinto tão mal assim quando os caras mandam live pix nessa porra. Porque eu vou pagar isso de certa forma. Você tá pagando pra participar do bagulho, basicamente. Agora, um cara me dá um presente, um presente eu não vou te dar outro presente. Eu não sei o que você quer. Requer uma dedicação que eu não quero ter. Mas, enfim. Então tinha uma relação ok ali. Daí passando muito tempo, minha mãe, por exemplo, sabia a princípio que ela tinha um irmão, mas meio que foda-se. Ela não tinha muita noção de quem que era, nunca soube. Foi procurar, eu acho que eu já era nascido quando ela foi conhecer o irmão dela, ou seja, meu tio, que basicamente passou um tempo com minha avó, até que o pai dele tirou ele de perto dela, que era um militar, né? E daí tirou ele de perto dela e criou ele com uma outra mulher que ele tinha arrumado. Tanto que meu tio nunca nem chamou a minha avó de mãe, e é isso, e não se importa nem um pouco com ela e não quer nem chegar perto dela. Mas, porque minha avó é uma pessoa muito boa, assim, você não entende a situação. Assim, eu também não vou ficar aqui chorando pitanga, mas vai tomar no cu. Situação complicada que essa véia botou todo mundo. Mas a questão é, tinha uma dúvida pela minha avó ser meio puta se meu avô era meu avô, se meu avô era pai da minha mãe mesmo e vice-versa, se meu tio, o pai do meu tio era pai dele mesmo. Então, depois de anos, eu já adolescente ali, meu avô queria fazer um exame de DNA só pra tirar essa dúvida. Porque você sabe, né? Corno é curioso. Mas aí o cara dava terreno pra véia, aí a véia dava pras outras. Meu Deus do céu, como que pode rico ser tão otário? Mas a minha avó sempre falava: não vou fazer exame de DNA. Se eu fizer, a gente faz. Eu mato você, ela e me mato depois. Porque olha que família maravilhosa. Assim, depois eu vou chegar nas consequências dessa porra. Mas, nossa, hoje o episódio vai ser longo, né? Eu tô percebendo isso daqui. Mas não sei se tá interessante isso pra você, mas vai que é curioso, né? Você perceber que não é só a sua família que tem problema. Então, até que muito tempo depois, meu avô pagou a mais pra ele fazer um exame de DNA. Porque assim, quando vai todo mundo, vai a família inteira, o pai, a mãe e a filha, e o filho, meio que, né? É mais barato, porque vai todo mundo. Quando não vai, é mais caro. Mas tudo bem. Pagou o exame de DNA, fizeram lá e chegou a notícia. Não era filha. Foda-se. Foi registrada como filha, viveu a vida como filha, cuidou dela como filha e depois de um tempo ainda continuou falando com ela tudo bem e normal e se preocupando. A questão é que não era linear. Tem toda uma outra vida. Tipo, no meio que eu e minha mãe voltamos a falar dessas histórias, eu fiquei repensando do ponto de vista do meu avô. O cara tinha dinheiro, o cara era inteligente, o cara tinha um laboratório e tava casando em Santa Catarina. E também tava preso com uma puta de Novo Hamburgo, que não queria nada com nada. Do nada ele tem uma filha e ele tem que assumir a bronca e chegar e falar: olha, eu fiz o errado, mas foda-se. O certo agora é cuidar do bebê e segue a vida. E passa a vida, tipo assim, depois que ele sabia que minha avó era uma filha da puta. Todo mundo sabia. Eu era grande, eu já sabia que ela era uma filha da puta. E ele ainda tentava ajudar. Ele ainda aparecia lá pra saber como é que ela tava. Entendeu? Então, você vê, né? Otário vive muito e passa muito tempo sendo trouxa.
Ma- Mas é inacreditável. Imagina você estar vivendo nessa vida. Então, depois disso, seguimos a vida e daí veio a dúvida, e daí veio o pensamento. O pai do meu tio, ele já morreu algum tempo atrás. E aí que tá, você vai ver a foto do pai do meu tio, ele é muito parecido com a minha mãe. E daí você vê as fotos do meu tio e vê as fotos do meu avô novo, são muito parecidos também. Então, assim, acreditamos nós. Obviamente, assim, o que minha avó fez foi: ah, nasceu aqui a porra desse filho aqui. Eu não sei se é do cara aqui que é militar ou se é do outro cara que tem dinheiro, que tem mais dinheiro que o militar. É desse daí, foda-se. Acabou. Entendeu? Então. Tem essa coisa aí que nunca foi. Assim, é um bagulho tenso. Eu lembro quando eu era mais novo, a gente ia visitar o meu tio pra pensar sobre isso, pra ver foto mais novo do meu. Do meu não, do pai do meu tio. E esse assunto no ar. E o pessoal chorando, tipo assim. E aí, será que. É aquele bagulho, você quer entender quem que você é, você quer se encaixar no mundo e entender sua história. E como dá pra ver na minha família, é um bagulho bem confuso. E tem um pivô no meio de tudo isso que é o verme, que tá mexendo as peças e tá mexendo errado. Mas. Enfim, daí. Tanto que tinha um bagulho, assim, um papo antes da minha mãe saber quem era meu tio, que ela só ficava com um cara mais velho. Primeiro, vamos ser honestos aqui, né? Porque mulher é assim mesmo. E segundo, porque ela tinha medo de ficar com alguém meio próximo da idade dela e ser o irmão dela. Segundo o que ela me fala, né? Não sei se tá certo ou não. Não sei se é verdade ou não. Também não tem uma máquina aqui. Eu meio que sei supor dessas histórias o que é verdade ou não, porque eu vejo a quantidade de pessoas contando a mesma história ou não, né? Daí. É só por isso que eu gostava de cara mais velho. Pega um cara 4 anos mais velho, pô. 10 anos mais velho, sei lá. Porra, ela pegou meu pai tinha 60, meu pai era aposentado já. Mas a gente já entra no papo de falar sobre o meu pai. Mas basicamente o que aconteceu depois do teste de DNA é que a mulher do meu avô morreu. E daí o que ela tinha, a herança, foi dividida entre os filhos dela e o meu avô. Só que o meu avô pegou e falou: tá, a minha herança, foda-se, eu já tô quase morto, vou dividir pros meus filhos. A questão é, tinha que dividir entre todos os filhos. Tinha que dividir entre, sei lá, os 4 filhos que ela tem no casamento e minha mãe. Só que eu não sei se por pressão dos filhos que são meio filho de uma puta, que tem uns lá que, pelo que eu entendi, não gostavam da minha mãe. O que assim, eu poderia até ter raiva dos caras. Eu não tenho raiva por nada, eu só tava curioso e repensando sobre isso tempo atrás. Então, assim, meu sentimento sobre isso é meio que zero, honestamente. Mas minha mãe poderia até ter raiva, e tem, talvez. Mas se você parar pra pensar e tenta imaginar como é que era toda essa história, aí você entende os caras. Imagina, minha mãe, eu tenho minha mãe aqui, é casado com um cara, e esse cara tem uma outra mulher, essa outra mulher teve um filho, ele botou esse filho dentro de casa e eu tô vendo minha mãe sofrer por causa disso. Porque ela foi corno e tá tendo que criar o filho. Caralho. E o cara ainda continua indo visitar outra mulher sem ter motivo, que a criança tá aqui, tá ligado? Naturalmente, você vai gerando um ódio infantil que deveria estar resolvido, que ninguém nessa história tem menos de 40 anos. Mas dá pra entender, de certa forma, né? Mas, talvez por pressão dos filhos, falou: não, tira a fulana dessa porra aí. E daí começou. Aí começou a briga uns anos atrás, 3, 4 anos atrás, que foi basicamente meu avô tentando convencer minha mãe a assumir que não era filha dele. E daí minha mãe meio que aceitou por 10 mil conto, alguma coisa assim. Não, acho que não era isso. Tipo, ele pegou, deu o dinheiro e falou: faz o que quiser, seja honesta. E daí minha mãe foi honesta. E daí meio que deu pica. E daí deu briga, e daí virou um processo, e daí virou: ai, nunca tive ligação com ela, nunca tive ligação com os filhos dela. E daí, o que é mentira, né, obviamente. Mas e daí começou toda uma treta que, honestamente, eu acho que eu fui da opinião quando aconteceu que, foda-se, não deveria acontecer. Dá uns outros jeitos, não tem por que você gastar toda a sua energia nisso, porque não vai valer a pena. Mas aí virou um ressentimento da minha mãe, né, contra o meu avô. E daí que foi o meu trampo de
falar pra ela contar as coisas pra mim, pra eu simplesmente falar, olha, você pode não estar gostando dele atualmente, né, mano? Vamos negar que na maior parte da vida não é como se ele não tivesse importado com você. Enfim. E daí, histórias normais, né? E aí você vê o tanto de grupinho que tem dividido na minha família. Que tem a parte do meu avô, tem a parte do meu tio, que é uma parte completamente diferente. Tem a parte da minha mãe. E daí tem especificamente a minha parte que, pela minha avó ser uma filha da puta, a gente podia todo mundo morar junto. Era o plano quando eu era bebê. Quando eu era bebê, exatamente nessa época aí. Que daí minha mãe e meu irmão trampando pra caralho. Meu irmão, eu lembro que tinha uma época, se eu não me engano, tinha tipo 3 empregos, tá ligado? Ele trabalhava no mercado de manhã, naquelas empilhadeiras, aquele supermercado, sabe, tem palete de coisa. Ele trabalhava na empilhadeira aí de manhã. Ele trabalhava de tarde, se eu não me engano, era botando insulfilme em carro, era em concessionária, cuidando de carro, e ele botava insulfilme, sabe, o vidro escuro, basicamente, do carro. E de noite ele era motoboy e mototáxi, tá ligado? Entregador e mototáxi. Tanto que foi nessa época aí que ele tomou um puta de um acidente, que foi... ele tava de boa andando, e daí um cara atravessou o sinal vermelho e bateu a 80 por hora na lateral do meu irmão. E meu irmão é muito mais velho que eu, meu irmão tem tipo 22 anos a mais que eu. Mais, eu acho, 23 talvez. Então se eu tenho 23, ele tem o dobro da minha idade. Mas... daí meu irmão, tipo, assim, destruído. Ele tava com capacete, ainda que não tava com proteção na boca. Era aqueles que só tapa as orelhas, a cabeça e tem o visor até o nariz, entendeu? Então quebrou basicamente todos os dentes, botou, se entupiu de pino nos braços e tal. Se eu não me engano, foi até meu irmão que... Foi meu irmão, não. Foi até o meu avô que meu irmão procurou depois pra fazer prótese dentária, não. Enfim. E minha mãe era cuidadora e cuidava de idoso, era faxineira também. E meio que fazendo isso, os dois conseguiram comprar uma puta de uma casa da hora, num bairro da hora da minha cidade, numa época foda, que tem uma puta de uma vista boa. Só que botaram o nome da minha avó, não sei porquê, não sei se é porque os dois não tinham um nome bom. Mas, ou se era porque no nome da minha avó tinha algum desconto, não sei, não sei mesmo, não me importo tanto assim. Mas eu sei que quando terminaram de pagar, minha avó meio que virou, tá no meu nome, então vocês vão seguir o que eu quiser. E daí começou a rolar as merda, não podia isso, não pode aquilo, não sei o que. E assim, tinha espaço pra todo mundo na casa, pelo que eu lembro por baixo, tinha uns 3 quartos. Tipo, era 3 quartos, uma sala, uma puta de uma lavanderia, uma garagem e tinha um bagulho por baixo da casa que era meio que, aspas, subterrâneo, mas não era. Eu lembro que eu não entrava muito lá porque eu não sei, na minha cabeça era aterrorizante porque porque eu era criança, né? Então, era um lugar escuro debaixo da casa e eu vendo filme de terror. Obviamente, pra mim era bizarro, então eu nunca entrava. Mas... enfim... daí, tanto que tinha 2 banheiros na casa. E daí minha mãe meio que pegou e falou, foda-se, eu não vou viver isso aqui de novo. Depois, assim, minha mãe aturou umas picas gigantescas por causa da minha avó. Quer uns exemplos disso? Ela conheceu o pai do meu irmão. Caso você não saiba, né, o pai do meu irmão que tem 23 anos a mais que eu e eu não somos do mesmo pai, tá? Quem diria essa porra? Quem diria que minha mãe não passou a vida inteira dando pro mesmo cara? Mas o pai do meu irmão em específico, ele... minha mãe conheceu, acho que tinha uns 16, 17 anos, ela engravidou adolescente. E daí, enfim, engravidou do meu irmão. Saiu de casa, porque minha avó era insuportável, não dava. E daí, né, quem diria que você torturar e bater numa adolescente, ela fazer coisas que não era pra uma adolescente fazer, porque você queria dinheiro. Quem diria que esse tipo de coisa faria uma adolescente sair de casa, né? Mas... e daí quando ela descobriu que minha mãe tava grávida do meu irmão, basicamente minha avó pegou e falou, não, pra você não ficar mal falada, mal vista, fala que é meu filho. Vamos fazer o seguinte, você vai parir essa criança, vai botar no meu nome, e daí vocês vão ser criados como irmão. E aí isso não vai estragar a sua vida.
KKKKK, coisa incrível, né? E daí minha mãe falou não, e daí minha avó fez o que ela sabe fazer, né? Ameaçou, falou mal, tomara que morra. Eu espero que morra na sua barriga e tudo mais. Daí meu irmão nasceu quase morto, 9 meses depois. Daí deu probleminha, lá, piriri, pororó. Minha mãe foi atrás da minha avó pra ameaçar ela também. Entende que assim, tinha um bebê que tinha acabado de nascer e a ocupação da minha família era se ameaçar. Você entende o porquê que não dá certo nada em família aqui? E por que desde muito novo sempre tem alguma treta nessa porra? Enfim, daí basicamente o que eu ia falar que eu me perdi? Ah tá, daí meu irmão nasceu, minha mãe falou foda-se, vai ficar no meu nome. Daí ela foi pro lar, daí não sei se ela foi pedir ajuda do meu avô ou não, mas aí foi quando ela foi pro lar da menina, que daí lá ela morava e trabalhava lá. Nesse colégio que era só pra menina, eu acho que ela era monitora lá, alguma coisa assim, cuidava, cozinhava, limpava, trampava lá basicamente. E ao mesmo tempo cuidava do meu irmão bebê. E daí. Enfim, daí é meio cinza pra mim, eu não lembro muito disso daí. Mas. Eu não nasci nessa época. Mas eu não lembro muito bem das histórias que acontecem no meio. Mas, enfim, é aquela história da minha mãe ter que trabalhar em lixão, mais ou menos. Faxina e os caralho. E. Ah tá, eu tava falando sobre minha avó ser filha da puta, porque depois eu tava falando sobre na casa ela ter sido uma filha da puta e por isso que minha mãe largou embora. E meu irmão, nessa época, ele já tava com a minha cunhada, a atual esposa dele. Não tinha filho ainda, mas. Ele falou: foda-se, eu não vou sair daqui, porque eu gastei meu dinheiro aqui. Eu não vou deixar pra ela, eu quero receber de volta. Não sei se ele chegou a receber ou não, honestamente. Nunca cheguei nesses assuntos com meu irmão. Que eu me dou muito bem com meu irmão pra querer abrir um assunto de merda assim. Mas. Daí, meu irmão viveu a vida dele, desde adolescente trabalhando, tendo que se virar, conseguir as coisas dele. Muito diferente de mim, meu irmão era uma pessoa extremamente organizada desde cedo, pelo menos é o que minha mãe fala pra mim. Não sei se ela tá mentindo, né? Não sei se, se é só aquele papo pra motivar, mas eu acredito realmente que meu irmão é uma pessoa muito melhor do que eu. Muito melhor em todos os sentidos mesmo, assim, é uma pessoa muito mais simpática que eu, muito mais carinhosa do que eu, mais calmo do que eu, muito, assim, extremamente mais tranquilo do que eu. Eu queria ser meu irmão em muitos quesitos e muito organizado também, não se estressa muito fácil, mesmo com o mundo caindo na frente dele, é uma pessoa extremamente tranquila. Tanto que basicamente ele me criou, né, como filho, por isso que não tem muito essa vibe de ai, mas ficou sem pai. É, meu irmão cuidava de mim quando eu era pequeno, me protegia da minha avó, me defendia da minha mãe, me ajudava com qualquer coisa que eu precisasse. Então não tem muito que, né? Não tem muita diferença pessoalmente. Mas me ensinava o que é certo, o que é errado. Daí eu via ele fazendo umas coisas meio erradas pra caralho. Ele falava: olha, não é pra você fazer isso. Ponto. Entendeu? Não interessa o que seja. Eu tô fazendo isso e por isso. Mas não interessa o que você faz na sua vida, não é pra você fazer esse tipo de coisa aqui. E foda-se. Não vou dar detalhe pra vocês porque tem a ver com a vida pessoal do meu irmão no caminho. Mas me ensinou isso daí e foda-se. Que é muito importante. Que até foi por isso que eu entrei num estado completamente reflexivo sobre família. Isso aqui é um episódio de família, rapaziada. Literalmente. Mas eu comecei em todo esse pensamento porque eu tava basicamente me perguntando: e se as coisas tivessem sido diferentes? Assim, eu podia estar numa outra situação inacreditavelmente diferente. Imagina, por exemplo, eu comecei a conversar sobre meu pai com a minha mãe, perguntando o que ele fazia. Basicamente, ele era, entre muitas aspas, caseiro. Então ele cuidava de sítios para pessoas, cuidava dos bichos, cuidava da parte ali de agricultura, cuidava do campo, entendeu? Tipo, isso quando minha mãe conheceu ele, né? Que era com 60 anos, aposentado já. Meu pai é bem mais velho, assim, enquanto minha mãe a princípio tinha 35, 40 por aí, meu pai já tinha 60 e poucos. Então, é isso. Meu pai tem a idade da minha avó, por parte de mãe, basicamente. Você vê que minha mãe viu uma careca lisinha e dinheiro na conta e foda-se. O bagulho é papo aposentadoria mesmo. Enfim.
Daí. É, mas imagina o que eu não teria aprendido com meu avô, seja em questão médica, odontologia, ou seja, simplesmente em como meu avô criou um laboratório. Não que ele fosse me ensinar passo a passo, mas ter uma conversa dessas com ele sobre isso. Afinal, ele me dava as moedinhas por um motivo quando eu era pequeno. E se ele me explicasse o porquê do motivo? Ou o que eu teria aprendido com meu pai, porque eu sei que daí é uma outra treta, não é? Aí nesse caso também não é culpa da minha avó. Meu pai meio que fez umas merda com a minha mãe. Ao mesmo tempo, né? Nunca escutei o outro lado pra saber o porquê, mas meio que não tem muita defesa, o que todo mundo conta, inclusive pessoas que não gostam muito da minha mãe, então não teriam por que ficar lá dela, que simplesmente ele falou, foda-se, eu não quero mais isso. E daí teve o processo lá de quem que eu ia ficar, daí meio que minha mãe ganhou, meu pai ia ter que pagar pensão, não foi... Falou, então tá, então foda-se, ele seguiu a vida dele, nem foi ver nós no carro. Não sei o quanto que isso é uma historinha cinematográfica, não sei o quanto que realmente é, nossa, é verdade, ele não foi nem ver o filho dele e tal, não deu nem um último abraço no filho, nunca nem se importou. Mas assim, em defesa do meu pai, pelo que eu escuto também, o desgraçado teve 20 filhos, então, né, e 20 filhos da idade da minha mãe. Então, meio que passou da idade também, né? Eu duvido que com 20 filhos você ia se importar. Ah, nasceu mais um. Fica aí, né? Então tá, nós. Mas imagina o quanto que eu aprenderia, talvez, numa fazenda ou aprendendo a tratar de bicho. Talvez eu não tivesse a dificuldade que eu tenho agora pra limpar o meu pátio, que é pegar uma enxada e puxar. Talvez eu tivesse aprendido a fazer coisa muito mais útil de forma muito mais prática, né? Mas nunca saberemos, entendeu? Porque, tudo bem, eu aprendi com minha mãe várias coisas sobre cuidar de casa, não no sentido mulherzinha cuidar de casa, mas no sentido simplesmente de como levantar uma parede, como pintar uma parede, como usar ferramenta, como fazer o encanamento, como você fazer a fiação de uma casa. Aprendi muito por cima, muita coisa eu não lembro, mas minha mãe me ensinou isso. Coisas mais profissionais. Meu irmão nunca, talvez por nunca ter tido um emprego fixo, ele nunca me ensinou uma coisa específica assim. Além de carro, ele sempre tenta me ensinar coisas sobre carro. Infelizmente, quando ele tentava me ensinar, eu era muito novo e não me importava tanto assim com carro. Mas uma coisa muito importante que meu irmão me ensinou, talvez até muito mais importante do que conselhos profissionais, é que ele sempre me ensinava como ser simpático. Porque meu irmão é uma pessoa extremamente simpática, cara. Assim, é impossível. Eu nunca vi uma pessoa conversar 40 segundos com meu irmão e não ficar de boa, e não ficar... Tipo, do nada começou a tratar como se fosse amigo. E os caralho. Entendeu? Obviamente ele tentou me ensinar isso. Então, se eu sou minimamente simpática, graças ao meu irmão, né? Porque ele me ensinou isso, mesmo que eu não sei, mesmo que eu seja um não praticante, né? Da simpatia. Mas imagina como seria diferente a situação, tudo. Se essa porra toda não tivesse acontecido. Mas não, né? Teve que dar merda. Por exemplo, essa época aí que minha avó basicamente pegou e falou: pau no cu de vocês, a casa é minha, eu faço o que eu quero, mas vocês tenham pagado. Foi esse um argumento que ela usou pra não dar nada pra minha mãe quando ela foi embora. Quando minha mãe se estressou e largou, porque ela falou: não, o que eu te devo da casa aqui foi o que eu passei cuidando do teu filho, no caso eu, quando você tava lá trabalhando. Observações aqui, ela não cuidava de mim, ela deixava um bebê sozinho em casa e saía, e passava a tarde inteira fora, e minha mãe e meu irmão não sabiam disso, porque eles trabalhavam o dia inteiro. E meu irmão, até um tempo, ele descobriu isso, daí ele me levava pro trabalho dele, ficava cuidando de mim lá, dando mamadeira, trocava fralda e tudo mais. E minha mãe de vez em quando, quando podia, me levava, só que assim, eu era uma criança meio quieta, mas eu era uma criança, então naturalmente eu fazia merda, entendeu? Por exemplo, eu lembro que... ó, só um reflexo das merdas que eu fazia. Se pau, até já contei essa história. Isso eu já era até maior, já. Meu irmão já tinha a casa dele, já tinha um filho, se eu não me engano. Ou tava nascendo, o meu sobrinho, não tenho certeza, mas... Eu tinha visto um termômetro na casa do meu irmão e eu não sabia como ver o termômetro certinho, que era aquele de mercúrio. A questão é... Eu não entendia isso. Na minha cabeça era igual no desenho que eu vi um bagulho vermelho subindo. Eu peguei o termômetro de vidro,
que ficava preso numa madeirinha, segurei pela madeirinha, botei perto de uma panela que eles estavam cozinhando e tinha ido, tipo, pra frente da casa enquanto tava esquentando as panelas. Tipo, minha mãe, minha cunhada, meu irmão, os amigos do meu irmão e tudo mais. E eu fiquei lá dentro, falei, não, eu vou ficar aqui dentro, queria ficar sozinho, queria ficar quietinho na minha. Daí peguei o termômetro, botei ali dentro, pensei, tá, vou olhar, não vi nada, deixei mais um pouco perto do fogão, em cima da panela aberta. O bagulho estourou. Caiu mercúrio nas panelas e vidro quebrado também. E que se foda. Entendeu? E eu não contei pra ninguém, eu não falei pra ninguém. Eu podia ter matado todo mundo. Mas cá estamos, né? Agora, pelo fato de você ter descoberto que minha família é problemática e que em alguma fase da minha vida eu provavelmente bebi mercúrio, talvez você entenda porque somos do jeito que somos aqui, né? Mas basicamente, por eu ser uma criança de vez em quando meio atentada, não dava pra levar sempre pro trabalho da minha mãe. Então, não tinha o que fazer. Então, eu ficava com minha avó. Eu lembro que uma vez, eu não queria ficar deitado na cama. Eu queria brincar, eu queria pegar uns brinquedos e brincar. Só que minha avó não queria barulho de passo em casa. Então, ela me botou numa cadeira na cozinha, sentado, e falou, fica aí. E daí, em algum momento, ela tava fazendo alguma coisa onde eu simplesmente tava girando na cadeira. Mas eu não tava girando igual um retardado. Entendeu? Eu só tava girando, eu só tava batendo minhas perninhas. Quem diria que uma criança quer se mexer? A véia veio da puta que pariu. A véia me bateu de soco. Que porra é essa, Anderson Silva? Caralho. E daí... Exemplo de pessoas incríveis, né? Mas... Enfim... Papo de família. Papo de família saudável. Mas é isso, eu tive todos esses pensamentos aí sobre família, porque eu fui conversar com a minha mãe sábado, que eu fui lá ajudar ela com alguma coisa, que ela tava sendo velha e não tava sabendo usar a internet. E daí, curiosamente, eu fiquei em ligação com o meu irmão, fazia um tempo que eu não conversava com ele. E, porra, sei lá, vai ter uma bad. Fiquei com saudade do meu irmão, cara. Daí, inclusive, achei umas coisas lá, numas tralhas que tinha. Tava. Tipo, foi uma noite bem nostálgica, porque meu irmão agora ele tá com um Fusca todo original, praticamente placa preta. Isso se ele não tem placa preta, eu não lembro agora. Mas, porra, tava paradaço o Fusca lá, daí ele pediu pra mim dar uma ligada, dar uma pedalada no Fusca pra ver se tá ligando o motor. Daí fui lá, peguei, fiquei em ligação com ele pra ele me mostrar onde é que fica a merda do antifurto. Que o cara socou o antifurto do Fusca na puta que pariu. Não conseguia achar aquele inferno. Daí, enfim, papo vai, papo vem. É nostálgico por quê? Porque eu aprendi a dirigir num Fusca, que meu irmão tinha um Fusquinha fudido que ele queria transformar num carrinho de kart com... Carrinho de rally com motor. O motor já tava modificado, já tava mexido. Então, aprendi a dirigir num Fusca e agora, de repente, eu tô dirigindo um outro Fusca do meu irmão. Então, assim, nostálgico pra caralho. Ao mesmo tempo, uma outra coisa que eu achei, fuçando nos bagulho lá que meu irmão falou, eu sempre gostei muito de faca. Eu acho facas legais desde que eu era pequeno, não sei porquê. Não sei porquê. Contei toda a história de vida, ameaça de morte, surras, torturas... fudidos, fases de morar na rua. Não sei por que gosto de faca. Por que será? Algum psicólogo no chat? Mas gostava de facas e meu irmão me deu um canivetezinho uma época. Só que quando eu, sei lá, eu tinha 11 anos, talvez 12. Mas era um canivetezinho que na época eu não valorizava muito. Que era aquelas lâminas que parece... Aquelas lâminas quadradas, sabe? Não sei se... Deve ter um nome pra isso. Eu deveria saber o nome disso, infelizmente, não sei. Deixa eu descobrir aqui na internet. Era aquelas lâminas quadradas que é pra simular lâmina de barbear, de certa forma. Eu preciso saber o nome disso agora. Foda-se. Deixa eu só fazer aqui as coisas funcionar. Nome do formato de lâmina quadrada. Será que seriam... Lâmina de ponta quadrada, square point. Tá, peraí, deixa eu ver imagens que eu preciso de desenho. Nossa, nenhuma dessas daqui é essa porra aqui. Faca Rambo. Não, mano, não é isso. Não é isso, não é isso. Não.
Tá parecendo lâmina mesmo. É. Nome de facas. De facas no formato de lâmina quadrada. Deve ter um nome pra essa porra, vamos lá. Cutelo, a vibe é de cutelo, mas não é isso ainda. Não é essa porra. Lâmina quadrada. Ah, mano, vai tomar no cu, não vou achar essa porra. Starret, canivete, cutelo, cozinha. Shaira. Não, Shaira é outra coisa, nada a ver. Nome do formato de canivetes com a lâmina quadrada, cara. Qual a dificuldade? Cabo de madeira, lâmina quadrada. Tá, não tem então um nome pra isso. É isso que eu tô entendendo? Canivete, lâmina quadrada. Não tem, tá. Aqui, ó. Porra, achei um que a lâmina é igualzinho. Aqui, ó. É basicamente essa porra. Canivete inox com ponta quadrada antigo. Não tem o nome. Ah, então se fode aí. Mas é basicamente esse caralho aqui. Que tem a lâminazinha quadrada e naturalmente não é a aesthetic. Pra quando você é criança e acha a faca foda. Tá ligado? Então, e eu gostava de arremessar a faca. Era meio que uma competição que a gente tinha entre meus amigos. E eu era muito bom, diga-se de passagem, né? Mas, naturalmente, com esse canivete era uma merda. E era um canivete de plástico, cabo. Então quebrou. Quando quebrou, e eu vi que meu irmão tinha um outro que ele andava sempre no carro, que era o mesmo tipo de cabo, que é meio branquinho com umas ranhura vermelha. Meio feio, meio bonito, aí tanto faz. Mas quando eu vi isso, eu fui falar com meu irmão e ele falou: não, tá, trocamos então. Ele me deu esse outro inteiro. Que sei lá onde é que eu enfiei, deve ter socado no cu essa porra. E é isso, acabou aí. Daí depois eu tive outras facas e tudo mais. Não é que em ligação com meu irmão, mexendo numas coisas lá, eu não acho a porra do canivete com lâmina quadrada. O desgraçado não guardou essa porra desde que eu era criança. E daí tá aqui agora na minha casa o bagulho. E é o mesmo, que tá com o cabo quebrado exatamente onde eu quebrei. Onde eu lembro de ter quebrado, quando eu taquei numa árvore e bateu num muro. Ah, o cara é burro mesmo, né? Tanto que domingo agora eu tive um tempo, eu falei, mano, é um pecado guardar esse bagulho com essa lembrança. O bagulho cego já, cego pra caralho. Ficou muito tempo guardado. E também eu não era. Assim, uma criança de 11 anos não sabe afiar tão bem uma faca. Mas. Afiei ali bonitinho, agora tá tipo uma giletezinha. Bom pra caralho, tá? Dá quase pra fazer a barba, tá? Não vou negar pra você. E, porra, mano, quanto tempo tá esse podcast aqui? Cara, eu juro pra você, esse momento de eu falando sobre família e tudo mais, e contando a história da família Lochan, vai ser esse o título. A história da família Lochan. Mas... Porque assim, por que família Lochan? Porque eu tenho 3 nomes. Eu tenho o meu primeiro... Olha a frase de retardado que eu ia falar, ó. Eu tenho 3 nomes, né? Eu tenho o primeiro, o segundo e o terceiro. É um retardado mesmo, merece beber mercúrio. Merecia apanhar na infância. Mas, tipo assim, o meu segundo nome, que seria o nome da minha mãe, que vem do meu avô, meio que não é meu nome então, porque falando em termos sanguíneos, minha mãe não é filha do meu avô, então é um nome perdido. E o nome do meu pai, foda-se, eu não tenho nenhuma ligação com meu pai ou com a família dele. Que também é outro grupo gigantesco que tem da minha família isolado. Então, o que me resta é ser o Alochan, né? É ser dessa família aí. E Deus abençoe. Eu vou ser aqueles pai. Ó, o cara falando como se ele fosse em algum momento ter um futuro e uma família saudável. Mas você é aqueles pai arrogante, egocêntrico que bota o nome dele no sobrenome das filhas e dos filhos. Só porque, não, eu acho bonito, né? Diferente. Mas caralho, mano, eu não tava contando com me afogar em nostalgia nessa porra. Não sei nem se dá pra falar a palavra nostalgia, mas sei lá, me pegou. Pensando que talvez eu fosse uma pessoa completamente diferente. Se minha família inteira não fosse um bando de louco. Vou tomar um gole de café aqui, dá um segundo. Só pra vocês entenderem. Eu tava jurando que esse episódio ia ser grande, mas não por esse fato.
Eu queria falar hoje sobre 1984, o livro que eu ouvi, né? Que eu tinha falado semana passada que eu ia falar. E eu pensei, mano, pra eu lembrar, eu vou meio que fazer uma lembrancinha, assim, um guia, né? Eu vou fazer um resumo pra eu ali no meio do podcast, caso eu me perca, pô, tá aqui pra eu lembrar. O bagulho ficou gigantesco, tá ligado? Ficou gigantesco pra caralho. Eu achei que eu não tinha absorvido nada por ter ouvido o livro, mas puta que o pariu. Gigantesco o resumo. Só que eu acabei de jogar toda a minha emoção e minha vontade de fazer isso, contando agora o bagulho da minha família. Então sinto muito, tá? Eu prometo que talvez eu fale sobre 1984, mas vai ficar pro próximo episódio. Porque eu tô sentindo que eu tô quase dormindo, entendeu? Eu tô sentindo que não vai dar certo. Hoje foi meu episódio. Meu Deus, olha isso. Eu dei 4 passadas pra cima já e não acabou o texto que eu escrevi. Cara, já que eu tô morrendo de sono, acho que é o momento, né, de eu começar já pelos live pics e os e-mails no meio do episódio, igual eu fiz no último. Eu gostei do último episódio, tá? Não vou negar pra você. Achei um episódio que vale a pena ser ouvido. Deixa eu ver os live pics de hoje. Então, né, eu sei que não teve aviso hoje, porque eu embarquei num assunto no primeiro minuto e fui até o final da história com a porra do assunto família, mas, caso você queira apoiar a gente, a coisa mais simples que você pode fazer é curtindo esse episódio aqui, deixando um comentário, tá? Porque isso importa, isso faz uma diferença. No Spotify também, tá? Eu leio os comentários no Spotify. Inclusive teve um verme que me comentou um bagulho faz uns episódios bastante atrás até, ele falou: vamos lá, gente, eu vou fazer o bingo do próximo episódio. Ele vai falar que tá com pulga, que ele não gosta do trabalho dele porque é desorganizado e que ele tá comendo a amiga dele, hahaha. Daí eu fui ver o próximo episódio, né? O episódio seguinte, depois desse comentário. E não é que o Verme acertou mesmo. O desgraçado tem uma bola de cristal mesmo, né? Vai tomar no cu. Mas... enfim, então deixe seu comentário, deixe seu gostei, que já ajuda a gente. Caso você queira ajudar e participar desse episódio, você pode simplesmente mandar um live pix pra gente no livepix.gg/alochan. Sinta-se à vontade para mandar lá, é um valor menor que uma Coca-Cola. Você pode mandar um texto, pode mandar um áudio, pode participar aqui. A gente lê todos os live pics que tiver disponível no episódio, né? Então se você mandar 10, vai ser ouvido os 10. Se você mandar 1, eu vou ler 1, né? Eu preferia 10. Mas, cara, se não tem dinheiro, também relaxa, não é uma obrigação aqui. Você pode mandar um e-mail pra gente em aloxapodcastconselhos@gmail.com, que daí eu vou escolhendo algum aqui pra ler. E agora eu tô escolhendo no meio da porra do episódio, porque senão eu começo a dormir no final. E daí fica completamente desinteressante esse programa aqui pra você, tá bom? Vamos lá. Mensagens, temos 2 live pics. O primeiro... meu Deus, o Verme me mandou R$50. Meu Deus do céu. Muito obrigado, tá bom? Muito obrigado. Eu vou poder comprar ração pros meus gatos, que eu tava desesperado. Eu não sabia como que eu ia comprar ração pros gatos, então... você me ajudou bastante, muito obrigado aí. Não sei se eu falo o seu nome ou não. Você não falou nada, pessoal, então muito obrigado, Eduardo, tá? Vou falar o seu nome aqui porque você não contou nada pessoal demais aí pra fazer alguma diferença. A única coisa pessoal é que, né... rapaziada, o Eduardo aqui foi o otário que mandou 50 conto, ó. Enfim. E aí, titio Alacazé, só passando para deixar uma contribuição e agradecer pelo conteúdo top que você traz sempre. Continue com esse trabalho que é preguiçoso, caótico e estranho, porém é muito foda. Muito obrigado. Assim, eu... como assim trabalho preguiçoso? Vai se fuder, meu amigo. Não é só porque eu durmo enquanto eu gravo esse podcast. O que é preguiçoso? Me respeita, ué. Caótico, de fato, estranho, não discordo. E se você acha foda, muito obrigado. Eu lembrei agora que eu tenho que ler. Vocês gostaram? Ó, vamos falar sério aqui, um momento, tá? Você que chegou até aqui e que assistiu o episódio anterior. Você gostou do momento da leitura? Porque eu gostei do... vou ler aqui um capítulo, 1, 2 páginas de um bagulho que eu tô lendo com os caras junto. Primeiro porque eu tenho que ler, né? Que eu botei essa porra desse objetivo. Inclusive, queria falar, tá, que hoje é terça-feira. Ontem eu cumpri tudo certinho. Ontem eu não tinha como, eu tava exausto, fudido, dor de cabeça, completamente tadinho das ideias. E eu cumpri todas as coisas que eu tinha que fazer, que era bastante até. E eu entendi o porquê que é muito bom fazer isso, porque hoje eu tava indo pro trabalho me sentindo completamente foda. Eu tava simplesmente me sentindo implacável. Tá ligado? Isso é um bagulho que as pessoas não falam. O porquê que você fazer as coisas certas é meio que viciante.
Por que que o cara que corre todo dia, ele quer correr todo dia? Por que que o cara que levanta a pessoa todo dia, ele quer? Por que que o cara que ele tem uma disciplina desse jeito e de repente você vê que ele gosta dessa porra, ele gosta dessa dopamina que vem dele. Nossa senhora, se um caminhão vem reto em mim agora, eu estouro ele no soco. É esse sentimento, tá? Então, reflexões aí pra você, que é um sentimento muito bom, por isso que as pessoas devem se viciar nessa porra. Mas você gostou do momento leitura? Porque eu quero fazer isso agora. Eu vou fazer isso de novo aqui, porque eu tenho que ler, né? Porque hoje eu ainda não li. E daí você me fala, você que tá ouvindo aí, me fala nesse comentário aí se você gostou, achou interessante ou não. Mas antes da gente ir pro momento leitura, vamos pro próximo Live Pix aqui. E aí, meu 67, meu Labobo, meu La Alex, a Xoxota. Me segue no Insta, seu bosta. Ó, os caras aí, ó. Te acompanho desde 2019, mais ou menos. Não ligo que você não segue ninguém. Caruso, lá. Se não quiser, também é detalhe. Seu conteúdo já é muito foda. Ah, fiz a minha primeira prova de filosofia quinta e acho que fui bem. Tu me faz gostar dessas porra. Tô no primeiro ano, ou seja, vejo seus vídeos por 7 anos, desde os... Meu Deus. Ou seja, vejo seus vídeos por 7 anos. 7 anos. Não, mano, não faz... Nosso cara tá em 2019. Não, mano, você não me assiste desde 2019, você tá louco. É impossível que você me assista desde 2019. Eu acho que meu canal principal foi criado em 2019, mano. É impossível. Impossível. É tipo 2021 que você assistiu e você tá loqueando. Tá ligado? É impossível mesmo. Deixa eu ver quando que a merda do meu canal foi criado, porque muita gente tem essa noção de que, ah, não, mas eu te acompanho faz muito tempo, desde 2018, mano. Não existia a Lochan em 2018, basicamente. A Lochan teria, não a Lochan Fimosa, a Lochan Podcast. É só as pesquisas boas que aparecem com o meu nome, né? Porra! Deixa eu ver aqui, ó. Criado, onde é que eu vejo isso? Se inscreveu em 4 de outubro de 2017. Porra, já tinha, já. Caralho, olha isso, a gente tem 72 milhões de visualizações. Foda, mano. Foda pra caralho. Mas não é possível. Quando foi meu primeiro vídeo postado no canal principal aqui? Porque eu já tive outros canal, né? Mas meio que foram apagado, explodido ou banido. Mais antigo foi há 8 anos atrás. Porra. Mas é impossível que esse cara assista aqui. Tipo, o primeiro vídeo tem 17 mil visualizações, mas é porque teve depois. Porque depois que cada vídeo tava batendo 100 mil, os caras foram ver essas porra. Mas é impossível que o cara assistia um bagulho que tinha... Nossa, olha o novinho aqui, ó. 7 anos atrás, mano. Porra, era um feto. Mas era gostosinho, né? Porra. Nossa, olha esse áudio estourado, mano. Eu não tinha noção do que eu tava fazendo. Eu só queria fazer. É o seguinte, mano, tava no Facebook, ó os papos do retardado. O cara queria criar conteúdo em cima de tudo. O mano foi perseguido por um porco. Isso daí, sabe o que era? Era eu na época assistindo Cauê Moura e querendo fazer um quadro de notícia. Se você for ver meus primeiros vídeos, você vê isso aqui claramente, ó. O primeiro... Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, sai, eu cliquei sem querer, mano. Aqui, ó. Primeiro vídeo, falta de luz e greve escolar. É o Júlio Cocielo. É o Júlio Cocielo. É meio que, sei lá, Lucas Lira também. É os caras que faziam os personagens de vez em quando. Depois, Copa do Mundo. Seu nome, eu não sei quem que eu copiei nesse vídeo, não lembro. Mas depois as notícias ali é Cauê Moura. Os Segredos Ocultos, que? Hiding Secrets, que é basicamente um vídeo sobre Enigma. Que na época eu não sabia porra nenhuma sobre o Cellbit, mas eu vi que um amigo meu tava gostando de Enigma, eu comecei a ver também essas porra e jogar com ele um joguinho. E eu achei muito foda, e daí ele me mostrou o Cellbit e eu pensei, foda-se, eu faço vídeo dessa merda também. E é isso. E depois vem um vídeo sobre, olha isso, o grande problema, eleições, minha opinião. Uma foto do Bolsonaro de um lado e do outro o Haddad, mas meu Deus do céu. Mas meu Deus, por que não me matar? Ah, eu quero escutar essa porra. O vídeo vai ser sério e bem simples, tá, galera? Desculpa, mas espero que curta. Que dor, que dor, que dor.
Eu não tenho problema em passar vergonha, mas esse tipo de vergonha é inacreditável. Vamos lá. Vamos ver como é que tá o áudio. E aí, galera, tudo bem com vocês? E aí, galera, tudo bem com vocês? Dá um tapinha na cara. Você tá dando cu e não sabe como, né? Nossa, com essa porra desse bagulho verde que é horrível. Não tô filmando, não, esse vídeo Não tô arrumado, eu tenho certeza. Não tô arrumado. Eu botei relógio, eu botei um casaco que eu ficava bonitinho, mas não tô arrumado. Sim. Tô simples aqui, eu tô usando o celular, tá bom? Tá muito simples aqui, eu tô gravando com a luz do celular igual todos os vídeos que eu gravava. Vai se fuder, mano. Nossa, eu não apago esse vídeo porque. Porque eu quero manter a minha palavra de não, eu não vou apagar vídeo. Tá lá, ó, todo mundo pode ver as vergonhas que eu passei, ó. Todo mundo. Merecia ser chutado. Se tem uma pessoa que tava certa nesse mundo, era minha avó quando me batia. Minha avó pode estar errada em tudo, mas nessa época ela tava certa. Tá, então talvez você me veja há 7 anos, então. Vai ver, eu tô errado. Caralho, só percebi agora, desde os 7 anos, é isso. Mas como? Você tá no primeiro ano do ensino médio? Você está com... Quantos anos? 15? Menos 7. Foda-se o número, 8 anos, se pá, eu não sei. Enfim. Esses foram o Live Pix de hoje, rapaziada. Como é que o desgraçado, ele tá no primeiro ano do ensino médio, ele pode mandar um Pix. Na minha cabeça não existia conta, não existe conta de banco pra adolescente. Que porra é essa? Eu fui criar uma conta num banco quando eu tinha 19 anos. Então assim, pra mim, na minha cabeça existia dinheiro de papel. Pra mim, dinheiro de banco, Pix. Nossa, eu lembro que uma vez eu perdi de ganhar dinheiro de uma mina gostosa quando eu estourei na internet. No TikTok, uma mina que me seguia. Eu perdi de ganhar dinheiro de uma mina um pouco mais velha e gostosa que achava bonitinho, mandava foto da teta, conversava comigo, queria me mandar dinheiro. Uma dessas. Porque ela queria me mandar um Pix. E eu não sabia o que era Pix. E aí que tá. Eu não... Sabe, na minha cabeça é um aplicativo que eu baixo, tipo PicPay, que porra é essa? E daí não, é porque você tem que conferir o Pix do seu banco. Eu fiquei, mas eu não tenho banco, mano. Eu não tenho banco, vocês estão inventando coisa, cara. E daí eu perdi de ganhar, sei lá, uns 500 contos. Porque nessa época que eu tinha estourado, mas não tava recebendo dinheiro, era coisa pra caralho. Daí depois eu tive que fazer uma conta no banco pra receber o dinheiro. Enfim... esses foram o Live Pix. Acho que a gente pode ir pro momento leitura agora, né? Antes de ler os e-mails de hoje. Acho que a gente pode fazer isso. Né, rapaziada? Né? Vocês estão comigo ou não estão? Vocês concordam comigo ou não? Gmail. Ah, não. O que eu tô abrindo de Gmail? Acabei de falar que eu ia ler. Acabei de... 3 segundos atrás falar, eu vou ler, ó. E abro os e-mails. Mas eu vou deixar aberto aqui. aloxapodcastconselhos@gmail.com. A vida adulta é um saco, atualização tomei a pior decisão e essas são as consequências. Meu ano mal começou e eu já quero que acabe. Tá, temos esses 3 e-mails para depois. Mas, antes disso, vamos lá para o momento leitura de Sapiens, tá? Para você aí, pelo menos uma vez por semana, eu sei que você não aguenta ver um livro na sua frente, mas, pelo menos, então, uma vez por semana, você vai ler uma página comigo de algum livro que eu estiver lendo e vai ser página aleatória, né? Porque eu leio todo dia. E obviamente eu não vou ler onde eu parei semana passada pra você, vai tomar no seu cu. Eu quero ler coisa nova, então pra você vai ser bem desconexo. Graças a Deus, Sapiens é um bagulho que dá pra ler. Ele vai falando de várias coisas, tá? Contextualizando. Antes dessa parte aqui, ele tava falando sobre a transformação que aconteceu com os seres humanos quando eles foram para a Revolução Agrícola. Que assim, por algum sentido parece ser uma coisa boa, porém não era. Porque a dieta era menor e você meio que tinha as mesmas coisas para comer sempre. A outra questão é, beleza, conforme o clima foi mudando e trigo foi gerando perto dos humanos, perto dos acampamentos que eles tinham de vez em quando, parece uma coisa óbvia, tipo, ok, tá nascendo trigo aqui perto, então a gente vai domesticar essa porra, vai cuidar dessa porra, a gente vai ter comida infinita, não é isso? A questão é, quando você se estabelece num lugar e começa a ter uma quantidade de comida fixa, as pessoas ficam mais à vontade. Quando era caçador-coletor, não dava pra ficar tendo filho pra caralho. Filho atrapalhava na caçada, requeria muita atenção.
Então, assim, era normal mulher engravidar de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos. Às vezes acontecia algum aborto, às vezes um infanticídio, pra essas porra não atrapalhar no momento que você tá se locomovendo, como caçador-coletor. Agora, quando você tá num lugar e fala, ok, eu vou ficar nesse lugar porque tem trigo ali enquanto a gente domestica o trigo, o primeiro pensamento que vem é, foda-se, a gente vai trabalhar pra caralho, vai colher comida pra caralho e vai ter mais comida. A questão é que como as pessoas elas vão ficando mais confortáveis, começa a ter filho pra caralho. Então a comida extra que você ia ter, você não vai ter. Simplesmente isso, você não vai ter a porra da comida extra, porque vai ter mais boca pra alimentar. E a questão aí também é, o que acontece? Leite materno parou de ser dado tanto para as crianças, elas largavam a teta muito mais cedo e bebiam mingau. Feito de milho, sei lá que porra que era, coisa artificial. Isso fez a imunidade das crianças nessa época diminuírem pra caralho. Junto com antes ter uma dieta rica em várias coisas diferentes e agora ter trigo pra comer. E que se foda. Inventa aí. Além do fato de que se você tinha uma plantação de trigo muito boa, a chance de gente entrar ali, invadir e pegar o que é seu, muito grande. Entendeu? Ao mesmo tempo em que alguma coisa no clima podia mudar e você que se prendeu num lugar e passou anos fazendo só isso, você se fudeu. Entende? Então, tudo isso mostra que a Revolução Agrícola, que pra gente foi um grande marco, naturalmente, não foi a melhor coisa do mundo. Foi até talvez uma coisa burra. Porque com a ideia da gente querer descansar e ficar mais em paz, a gente gerou problema pra caralho. Até no próprio livro ele usa isso como exemplo. A gente fez isso. A gente antes, há 200 anos atrás, tinha um problema. A gente, caso a gente quisesse comunicar com uma pessoa que está longe, tinha que escrever uma carta, botar um selo, fazer tudo certinho, escrever à mão, levar na puta que pariu, mandar entregar, depois de meses ia chegar na pessoa, e se você der sorte, ela ia mandar de volta para você uma outra carta. Então, depois de muitos anos, o que a gente criou? Mensagem, SMS, WhatsApp, e aí? Tá todo mundo feliz? Com milhares de pessoas requerendo que você responda na hora? Tá valendo a pena viver com ansiedade e os caralho? Entendeu? A gente criou nosso próprio trigo também. Achando que seria uma boa ideia e cá estamos fudidos. E meio que não tem muito o que fazer. Então, né, agora que eu contextualizei, vamos lá para a leitura de hoje. Página 95. Intervenção divina. O cenário acima descrito explica a Revolução Agrícola como um erro de cálculo. É muito plausível, a história é repleta de erros de cálculo muito mais grosseiros. Mas há outra possibilidade. E se não foi a busca por uma vida mais fácil o que provocou a transformação? E se os sapiens tinham outras aspirações e estavam conscientemente dispostos a tornar sua vida mais difícil ao fim de alcançá-las? Os cientistas normalmente procuram atribuir os desdobramentos históricos a fatores econômicos e demográficos objetivos. Isso casa melhor com seus métodos matemáticos e racionais. No caso da história moderna, os acadêmicos não podem evitar levar em considerações fatores não materiais, como ideologia e cultura. As evidências escritas os obrigam a isso. Temos documentos, cartas e memórias suficientes para provar que a Segunda Guerra Mundial não foi causada por escassez de alimentos ou pressões demográficas. Mas não temos documentos da cultura natufiana, abre parênteses, que é a galera que começou a se estabelecer e domesticar o trigo e ficar parado no mesmo lugar, que isso não aconteceu do nada. Primeiro, essas mudanças foram acontecendo, então os sapiens, os caçadores-coletores, falaram, tá, vamos ficar uma semana então nesse ponto que estamos, nesse acampamento. Depois foi para 3, 4 semanas, 6 meses, até ficar em estadia permanente. Foi a cultura natufiana, segundo aqui, que criou ferramentas para isso. Criou foice, criou coisa para arar, para você poder domesticar a agricultura e tudo mais, tá bom? Então, cultura natufiana, essa galera que criou essa porra. E, sendo assim, ao lidar com períodos antigos, a escola materialista reina absoluta. É difícil provar que os povos pré-letrados fossem motivados por fé, e não por necessidade econômica.
Daí tem uma foto, né? À esquerda, as ruínas de uma estrutura monumental. À direita, um dos pilares de pedra decorados, com cerca de 5 metros de altura. Basicamente, a estrutura monumental está toda fodida e a pedra que foi esculpida está inteira ainda. Mas, em alguns casos raros, temos a sorte de encontrar pistas reveladoras. Em 1995, os arqueólogos começaram a escavar um sítio no sudeste da Turquia, chamado Göbekli Tepe. No extrato mais antigo, eles não descobriram nenhum indício de assentamento, casas ou atividades cotidianas. No entanto, encontraram estruturas monumentais, sustentadas por pilares e decoradas com gravuras espetaculares. Cada pilar de pedra pesava até 7 toneladas e chegava a 5 metros de altura. Em uma pedreira nas proximidades, encontraram um pilar semi-esculpido pesando 50 toneladas. Ao todo, descobriram mais de 10 estruturas monumentais, a maior delas com quase 30 metros de largura. Os arqueólogos estão familiarizados com estruturas monumentais desse tipo, encontradas em sítios em todo o mundo. O exemplo mais conhecido é Stonehenge, na Inglaterra. Mas, ao estudarem Göbekli, descobriram um fato incrível. Stonehenge data de 2500 a.C. e foi construída por uma sociedade agrícola desenvolvida. Agora, as estruturas em Göbekli datam de cerca de 9500 anos antes de Cristo, e todas as evidências disponíveis indicam que foram construídas por caçadores e coletores. No início, a comunidade arqueológica considerou difícil acreditar nessas descobertas, mas uma análise após outra confirmou a data precoce das estruturas e a sociedade pré-agrícola daqueles que as construíram. As habilidades dos antigos caçadores e coletores e a complexidade de suas culturas parecem ser muito mais impressionantes do que suspeitávamos. Por que uma sociedade de caçadores e coletores construiriam tais estruturas? Elas não tinham nenhuma finalidade utilitária evidente. Não eram abatedouros de mamutes, nem lugares para se abrigar da chuva ou se esconder de leões. Isso nos deixa com uma teoria de que foram construídas para algum propósito cultural e misterioso, que os cientistas têm dificuldade de decifrar. Qualquer que tenha sido esse propósito, os caçadores-coletores consideravam que valia todo o esforço e tempo dedicados. A única maneira de construir Göbekli era que milhares de caçadores e coletores pertencentes a diferentes tribos e bandos cooperassem por um longo período. Apenas um sistema ideológico ou religioso sofisticado poderia sustentar tais esforços. Göbekli guardava mais um segredo sensacional. Por muitos anos, os geneticistas vinham buscando as origens do trigo domesticado. As descobertas recentes indicam que pelo menos uma variante domesticada, o trigo Enkorn, se originou nas colinas de Karakadag, a cerca de 30 quilômetros de Göbekli. Isso dificilmente é uma coincidência. É provável que o centro cultural de Göbekli esteja de alguma forma conectado à domesticação inicial do trigo pela humanidade e da humanidade pelo trigo. Afinal, um domesticou o outro. Para alimentar as pessoas que construíram e usaram as estruturas monumentais, eram necessárias quantidades particularmente grandes de alimento. Pode ser que caçadores-coletores tenham passado da coleta de trigo silvestre para o cultivo intensivo de trigo, não para aumentar a oferta normal do alimento, mas para sustentar a construção e a manutenção de um templo. No cenário convencional, primeiro os pioneiros fundavam um vilarejo, e, quando este prosperava, construíam um templo no meio. Mas Göbekli indicava que o templo pode ter sido construído primeiro e que mais tarde um vilarejo cresceu à sua volta. Esse foi o capítulo de hoje aí, né, do Homo Sapiens. Resumindo, para você que não consegue prestar atenção por mais de 3 segundos, uma teoria, né, diferente aparece que não foi que a gente construiu e começou a domesticar o trigo simplesmente porque tem aqui, vamos produzir mais porque a gente quer ter mais comida e ficar em paz. E sim, para sustentar uma ideia de que naturalmente a religião ela une as pessoas e as pessoas querem devotar a religião.
Então vem cruz, vem Alcorão, vem tudo, vem todas essas porras. E naturalmente caçadores e coletores de diferentes bandos se uniriam por causa disso, querendo prestar uma homenagem, fazendo uma escultura, alguma coisa. Porém, naturalmente para isso, tem que alimentar todo mundo. E daí que vem a domesticação do trigo. Então, né, tem uma ligação, uma coisa tem ligação com a outra. Talvez, é uma teoria, né? Não vamos voltar a 9.500 anos de Cristo pra perguntar. É inacreditável, né? A gente, olha o tanto de coisa que mudou em 2000 anos, tá ligado? Tipo, do ano zero que Jesus morreu, ou nasceu, né? Não sei onde que começa o calendário pros caras, mas até hoje. E daí você pega isso e você junta com a ideia de que, imagina isso só que vezes 5 praticamente. É a distância, é menos do que a distância que a gente tá de 9.500 anos de Cristo, tá ligado? É inacreditável o ser humano conseguir fazer umas porra dessa. É inacreditável. Enfim. Foi esse daí o momento leitura de hoje. Eu até, perdão, eu não vi aqui que página que eu parei. Deixa eu anotar essa porra. Porque senão depois eu me esqueço quando eu for começar a ler de novo. E daí eu vou estar lendo as coisas de novo e vou falar, nossa, mas eu já li isso aqui, tá chato, hein? Vou parar. Tá, eu li da página que eu falei antes, acho que é a 95 até a página 98. Então tá bom. Então vida que segue. A caneta não funciona. Puta merda aqui, ó. Deu. 98. Enfim. Então acho que agora dá pra irmos, né? Dá pra irmos para a porra dos e-mails. Nossa, eu tinha planejado falar umas coisas, mas eu não vou forçar, porque eu já tô querendo terminar esse episódio, eu já tô cansado. Então não adianta eu querer render aqui e ficar uma bosta. Então, vamos ler os e-mails de hoje. Vamos lá. Meu ano mal começou e eu já quero que acabe. Lembrando, tá? Se você mandar o seu e-mail, eu não vou falar o seu nome. Então, e se você quiser citar alguém, por favor, invente um nome para o seu amiguinho, tá? Ah, mas eu não me importo, eu quero falar o nome dele. Cala a boca. Você não tem escolha. Boa noite, OnlyFans. Cara, o meu ano tá uma droga. Absolutamente tudo está dando errado. Fiquei meio que desempregado, me endividei, tomei calote a princípio. Assim, o cara tá me escrevendo um ano normal, né? Pra mim não é o ano mal começou. Pra mim isso daí é o dia a dia, né? Você tá vivendo a vida de um brasileiro. Nossa, eu li o nome do cara agora, Porra, vai tomar no cu o primeiro nome do cara. Parece muito o nome que você inventaria pra fazer uma piada, tá ligado? Não, esse daqui é o Perobalto, tá ligado? Sem preconceito aqui, obviamente, né? A princípio, talvez, essa situação e ainda não encerrou. E no dia que pareceu que ia ser o melhor do ano, hoje, no dia que eu escrevo esse e-mail, meu irmão se acidentou e está a caminho do hospital. Nossa senhora. É coisa boa, né? Parece que esse ano, cada vez que parece que eu tenho um pingo de esperança das coisas melhorarem, vem e aparece outro problema. É, mas assim, né? E os dias que você tá triste e dá umas coisas boas e você ignora também. É, vamos pensar pelo outro lado, né? Só quero que o ano acabe, não sou muito de acreditar em misticismo, mas os últimos anos pares foram péssimos. Vai tomar no cu os últimos anos pares, mas vai te fuder, filho. Quanto mais você pensar nessa porra, mais vai ter motivo, tá ligado? É igual, teve acho que 2 sexta-feiras, um nesse mês, sexta-feira 13, teve um nesse mês e teve um mês passado, tá ligado? Esse mês eu até tinha ignorado que era uma sexta-feira 13. Eu falei, tá, não vou prestar atenção nisso, porque senão eu vou ficar qualquer coisa que aparecer. Eu vou pensar, é claro que o fulano vai fazer isso aqui no trabalho, né? Ó, desgraçado lá, sexta-feira 13, né? E daí no segundo eu pensei, ah, mano, foda-se. Vamos só ver o que acontece. E aconteceu as coisas de sempre. A questão é que no primeiro dia que eu vi que tava acontecendo as coisas de sempre, mas eu tava com essa configuração de, ah, é claro que ia acontecer isso, né? Então, assim, é um bagulho muito mais psicológico do que com base na realidade, esse caralho. Então, vamos lá pro próximo e-mail, porque esse não teve muita história, né? Sinto muito aí pelo seu ano. Não tenho muito o que fazer por você. Próximo e-mail, esse é longo, porra. Nossa, tá, peraí que tem uma história aqui. Peraí. Nossa senhora. O cara... Peraí que eu tenho que interpretar as coisas porque eu não entendo como é que e-mail funciona, tá? Pelo que eu tô entendendo, o cara ele tinha mandado um outro e-mail que já foi lido em dia 17 de fevereiro. Alô, Xan Podcast escreveu, lido no episódio 77, meu trabalho é flertar. Tá,
Ok, então eu já respondi. Em 13 de fevereiro, alguns dias antes, o fulaninho escreveu: atualização, amanhã eu vou trabalhar e espero poder ouvir o Alô Show Podcast quando eu vou do trampo. Ela me encarou a aula toda e não teve coragem de falar comigo. Aí eu fui nela, tirei um pudim da manga da minha camisa e entreguei pra ela. O pudim foi a bandeira branca e falei por mensagem mesmo que não queria ficar nessa de se evitar porque o bagulho de moleque. E como foi um término suave, eu esperava pelo menos isso. Ah tá, eu lembro de ter lido essa porra, mas eu não lembro da conclusão e nem do contexto inteiro, tá? Mas é essa mesma pessoa aí do episódio 77. Caso você aí que é fanboy saiba exatamente todo o conselho que é lido aqui. Dessa vez, estou sem meu amigo para escrever junto a mim, então manda um salve para Papuzu. Boa tarde, bom dia ou boa noite, Aloxia. Como você está? Como mencionado nos e-mails que eu te mandei, eu sabia que ia tomar a pior decisão possível. Ir falar com ela e tentar se resolver. Ah, eu acho que eu lembro. O cara queria tentar falar com a ex pra tentar resolver alguma coisa e os caralho. E eu dei a resposta normal, que é, né? Que é, não faz isso, não vai dar certo. E o cara falou, não, vou fazer sim, vou fazer diferente. A gente conversou e foi maravilhoso. Ela ainda usava a camisa que eu dei pra ela e a gente conversou bastante, por incrível que pareça. Ela foi muito gentil e entendeu tudo o que aconteceu. Eu estourei com ela e falei coisas terríveis, mas mesmo assim ela estava de boa e me tratou muito bem. Nossa. Ah, foi maravilhoso. Eu estourei com ela e falei coisas que eu não devia. Assim, deve ter um porquê a pessoa tá em paz, né? E você não. Que um tá sofrendo, outro não. Mas também não sei o que eu tô falando, tá lembrando? Não sou psicólogo também. Mas mesmo assim ela estava de boa e me tratou muito bem. A gente voltou a conversar por mensagem e ela disse que ainda me amava, mesmo querendo superar tudo. Não sei o que deu em mim, eu voltei a ter esperanças, mas levei até um bicho de pelúcia pra ela que tava banhado no meu perfume e ela ficou reluzente. Hoje no trabalho, um amigo mandou uma foto dela andando de mãos dadas com o cara. Foi devastador, mas porra! Porra! O cara não entende! O cara não entende. Ela ainda me ama. Cara, se eu não me engano, vocês são adolescentes. Você é uma companhia confortável, você é uma companhia legal pra ela e ponto. Também calma lá, não é te amo. O te amo pra um adolescente é simplesmente eu gosto de você, você parece uma pessoa legal. E eu fico muito felizinho quando eu estou com você. Isso que é amor, porra, pra um adolescente. Mas meu Deus. Bando de carente. Me senti mal e mandei até mensagem perguntando, e obviamente era verdade, ela tava com a mesma roupa que a gente saiu pela última vez. Eu fui de tudo e agora tenho que lidar com a merda que eu fiz. Ganhei uma recomendação de um doutor em física teórica elogiando minhas habilidades no estudo e criatividade. Sinceramente, eu acho que é um sinal divino pra ser do Brasil e fazer uma universidade fora. Bora! Bora, caralho! Tá esperando o quê? Quero receber Live Pigs em dólar, bora, mano! Alguém desse podcast tem que se dar bem na vida. Eu queria saber, você que escuta esse podcast, porque eu sei que tem algumas centenas de visualizações, tá? Por mais que eu fale que tem 3 pessoas. Eu sei que tem até bastante pessoas que veem isso daqui em todo lugar. Quantos anos você tem? Comenta isso, pelo amor de Deus. Eu tenho curiosidade de saber quantas pessoas ativas tem escutando isso aqui. Porque eu vejo lá que tem umas pessoas de 30 anos. Só que eu duvido que existam pessoas de 30 anos escutando isso daqui mesmo. E assim, se tem 400 ouvintes e 1% tem 40 anos, significa que 4 pessoas, pelo menos. Que 4 pessoas são essas? O que vocês estão fazendo aqui? Tá ligado? Ou o que é? Um adolescente de 15 anos que mentiu a idade pra ouvir? Aí eu aceito, mas eu tenho dúvidas. Quantos anos você tem? O que você faz da sua vida? Como que você parou aqui? Por que você continuou aqui? Entendeu? É uma dúvida que eu me tenho, porque esse episódio não, esse podcast, esse programa, não se conecta com ninguém, tá ligado? Deve ter umas partes que vai se conectar com os adolescentes retardados de 13, 14 anos. Vai ter umas coisas que vai se conectar com um jovem ali de 18 a 25 anos. E vai ter coisas que vai se conectar com gente de 40, mas é muito aleatório pra ter um padrão pra ter gente assim aqui, entendeu? Porque, naturalmente, o cara que ele tem 40 anos e tá assistindo porque alguma coisa conectou com ele, ele vai estar num episódio que eu vou estar numa vibe de 15 anos e foda-se, ele vai falar, não vou assistir essa porra. E vice-versa também. Um moleque de 14 anos, ele talvez não queira ver eu falando sobre família ou sobre problemas em algum livro, ou algum problema pessoal de conta e tudo mais, e falando sobre vida financeira.
tá ligado? Então, então essa que é a pergunta, como que esse podcast se mantém? É essa pergunta que eu faço pra você, tá bom? Enfim, voltando aí, tudo isso veio na minha cabeça que o cara falou de fazer uma universidade fora. Alô, Xia. Não sei se você vai ler no podcast, mas se ler, antes, por favor, me dá uns conselhos. Descobri que minha família toda me odeia e minha mãe nem chegou a me amar. Ai, por que sua família te odeia? Como você descobriu? Que importância tem? Tem uma certa importância, eu sei que tem. Segue a vida. Sei que você é adolescente. Eu sei que eu falei pra você seguir a sua vida há um mês atrás, exatamente um mês atrás. E você falou foda-se e continuou conversando com a sua ex, entendeu? Mas e aí? Tá. Meu pai me abandonou mais de uma vez e a única pessoa que eu pensava que me amava falou pro meu pai que eu sou possivelmente deficiente mental do tanto que minha mãe me bateu na infância. Como. Ah, meu Deus do céu. Olha o tipo de gente que escuta esse podcast, cara. Eu sinto muito aí pela sua vida de verdade, mas eu não quero ter que falar pra você o que eu falaria normalmente, tá ligado? Que é segue a vida aí, supera, porque não é simples assim. E você tem que entender que não é simples assim. E você vai vivendo. E talvez em algum momento eu espero que você só supere isso no sentido de, ok, aconteceu, é uma memória aí, tá ligado? Igual aquela vez que você estourou seu pé numa quina de uma mesa sem querer. Doeu pra caralho, e você lembra disso. Mas a dor meio que passou. E tá tudo bem. Hoje em dia você não é o cara que bateu com o pé na mesa. Isso não define você. Várias outras coisas definem. Isso vale tanto pra uma dor física, na maioria das vezes, obviamente, se você cair de um avião e ficar tetraplégico, é diferente. Mas isso serve tanto pra uma dor física quanto pra uma dor emocional. Então, né? É, quando a única pessoa que me diz que eu não merecia passar por tudo aquilo que eu sobrevivi na infância em um mês já está com outro. Cara, mas o que que tem a ver uma coisa com a outra? O que que tem a ver a sua ex-namorada reconhecer que você foi uma pessoa que sofreu, reconhecer que você não deveria ter passado por aquilo, agora tá com outra pessoa? O que essa pessoa pensa e fala então? Só tem valor pra você quando ela tá próxima de você? Tá ligado? Por que que. Por quê? O que que acontece com o ser humano? Não, essa pessoa é especial, eu acho que ela tem razão, ela sabe o que fala. A partir do momento que minha conexão com essa pessoa começa a diminuir, ela tá errada. Agora, tudo que ela disse pra mim é uma mentira, tudo que ela falou, ela não sabe o que ela tava falando. Que porra é essa, cara? Quem diria que vocês terminaram e um ser humano tá seguindo a própria vida? Ah, mas eu fiz isso e aquilo. Tá, quem diria que as pessoas gostam disso, mas ao mesmo tempo elas seguem a porra da vida. Talvez isso nunca tenha acontecido com você sendo no lugar dessa mina. Então você não, você acha que isso é um absurdo, tá ligado? Talvez você seja a primeira vez que você tá passando isso, e pelo visto é, então isso é muito marcante, muito estranho na sua cabeça, mas não é. Novamente, fazendo o que eu faço todo episódio, me usando como exemplo, tem um episódio até que eu falei que eu tava conversando com uma mina que pra mim ela era perfeitinha, acho que das últimas amigas que eu tive. Que, porra, uma pessoa incrível, só que infelizmente eu não consigo namorar, eu tenho problema em namorar. E essa mina, ela se apaixonou por mim. Ela meio que me seguia, mandava mais mensagens, eu respondi, viramos meio que amigo e piriri, pororó, putaria e daí conversa, e daí nos momentos que conversava normal, naturalmente a pessoa acabou se apaixonando por mim. E era uma mina muito legal, uma mina muito da hora. E eu de fato gostava dela. Não queria ficar longe dela. Mas eu também não queria namorar com ela. Porque eu tenho uns bagulho na cabeça que por algum motivo não consigo. E não me importa o suficiente atualmente pra tentar resolver isso. Então, o que que aconteceu? Ela continuou com esse sentimentozinho por mim. Só que a partir do momento que eu bati o pé, eu falei, ó, fia, você é uma pessoa muito legal, muito incrível, uma pessoa especial pra mim pra caralho. Porque no momento ela era especial pra caralho.
né? Uma pessoa que você fica o dia inteiro conversando sobre várias coisas aleatórias que acontecem na sua vida é uma pessoa especial, naturalmente. Uma pessoa que você se interessa pela vida dela, naturalmente é uma pessoa especial pra você. E não se interessa só no sentido falso da palavra. Você realmente sente um interesse. É uma pessoa especial, só que não vamos ter nada. Eu não quero ter nada. Eu não. Entendeu? Naturalmente, essa mina continuou com um certo sentimento por mim. A gente continuou junto por muito tempo, fazendo tudo que a gente fazia antes. Conversando, fazendo coisa, blá 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 blá. Só que, naturalmente, essa pessoa acabou encontrando outra pessoa ali no meio. Porque como eu falei não pra ela, ela sabia que eu tava ali, por mais que tivesse outras coisas, era meio que um amigo. Então ela tinha esse lugar pra ela ocupar com alguma outra forma. Tudo porque eu falei pra ela, eu não vou ocupar esse lugar. Então ela falou, beleza. Só que tem esse lugar pra ser ocupado e naturalmente apareceu uma outra pessoa que ocupou ele. Eu sei porque ela me falava sobre esse cara, eu dava conselho, porque os dois brigavam aleatoriamente. E eu não tinha problema sobre isso, porque eu simplesmente entendi que, tá bom, eu gosto dessa pessoa, ela é querida, ela é inteligente, ela é gostosa, ela é bonita, ela é uma pessoa que vale a pena conversar, tem uns assuntos muito bons, ela entende o que eu falo, ela concorda com muita coisa que eu falo. Mas eu deixei bem claro pra ela que não. Então, por mais que de vez em quando eu ficasse, porra, que porra é essa? Ô fia, não vai conversar com o cara lá não, eu tenho coisa que pra contar hoje. Por mais que eu tivesse esse sentimento de vez em quando, você simplesmente entende a realidade que é, eu criei essa situação, você lida com ela. Se tá me incomodando, a gente muda ela. Só que, como que muda? Parando de conversar. Porque é injusto agora que eu fiz a mina se apaixonar por mim uma época, depois eu dei um banho de água fria na mina falando, não vai rolar nada. Agora eu falar, não, na verdade, agora eu tô sentindo ciúmes de você. Então eu quero que você, esse lugar que você achou alguém agora que você acha interessante, que pode ocupar esse lugar e que quer ocupar esse lugar, não. Desfaz isso daí, porque eu acho que segundo o meu sentimento de ciúme, não o meu sentimento de felicidade, que eu queira mesmo, e sim o meu sentimento de posse e ciúmes, que eu talvez queira ocupar esse lugar. Talvez eu nem queira. Igual já aconteceu, eu tô falando isso hoje em dia, tipo, essa porra aconteceu há 2, 3 anos atrás. Então faz tempo, mas meio que ainda é hoje em dia. Porque tinha uma época que eu sentia isso também, que eu não queria namorar, mas eu forçadamente, de certa forma, passava com isso com as pessoas, que é, eu gosto de você, eu acho legal, só que eu não tinha ideia de entender que, mano, eu não quero namorar, eu não vou, isso não vai dar certo, tá ligado? No momento que eu sentia que a pessoa meio que ia embora, eu pensava, tá, não, vamos tentar namorar, e daí dava merda. Porque não era aquilo que eu queria. Eu queria estar na vida daquela pessoa, mas eu não queria ser o namorado daquela pessoa, entendeu? Eu não queria ter a responsabilidade que isso me trazia. Porém, eu me colocava nessa situação quando eu via que ela ia me botar em outro lugar. E é simplesmente infantil e injusto eu botar uma pessoa num lugar que eu falo que eu não quero nada, e quando ela começa a ter alguma outra coisa, eu ajo como um retardado. Vocês terminaram. Não interessa se, mas ela gostou do ursinho e não sei o que. Ok? E o que isso tem a ver? Ela pode ter sido honesta com você, ela pode ainda assim te amar um pouco, ainda assim se importar com você, ter te falado a verdade, ter ficado feliz quando ganhou um presente seu, mas isso não muda o fato de que ela quer ocupar esse lugar com alguém. E esse alguém agora não é você, seja porque você não quis, seja porque ela não quis, seja porque a vida não quis. Sabe? Assim, eu entendo esse bagulho, é um relacionamento adolescente, mas é que você tá fazendo uma coisa ainda pior. Você fez uma merda e agora você tá fazendo outra. Que é, eu passei por isso, essa pessoa, ela meio que me protegeu disso. Mas como essa pessoa agora tá fazendo coisa que eu não tô concordando, eu vou me afogar mais nessa outra pica que tá acontecendo aqui. Tipo assim, você fez uma merda, você tá passando por uma merda que você tá usando pra justificar outra. Você tá cavando essa porra dessa cova, você tá cavando um poço. E que se você não parar e falar, mano, as coisas acontecem, eu vou seguir minha vida, eu não sou marcado por. Eu não sou só essa criança que apanhava, essa criança que o pai não gostava, que a mãe não gostava, que o pai abandonou e tudo mais. E ser você. E como que você descobre o que você é? Parando de choramingar e fazendo coisa. O que você quer fazer? Você quer se dedicar mais no estudo e ir pra fora?
E daí ser o cara que estuda tal coisa e que vai pra fora do país? Ou você quer ser o cara que apanhou da mãe? Caralho. Então faz as coisas pra chegar nesse lugar que você quer. Agora, a questão emocional ali, realmente você vai se sentir desconfortável pelo que tá acontecendo com a sua ex por ela estar com outro. Mas não é porque você tá desconfortável que o mundo tem que seguir alguma coisa. É muito mais fácil você lidar com isso. Entendeu? Tá. Quando a única pessoa que disse que eu não merecia passar por tudo aquilo que eu sobrevivi na infância, em um mês já está com outro, tá? Eu já respondi. Eu adoro seus vídeos, por favor, lança um conselho assim que possível. Você é tipo um amigo pra mim, na minha visão distorcida. Isso que eu acabei de falar pra você, não trate como um conselho de amigo, tá? Por vários motivos. Primeiro, porque acredito eu que nenhum amigo vai de fato te dar um conselho honesto, mas eu também não. Porque, primeiro, eu não sou psicólogo, eu não sou formado em porra nenhuma, e o que eu sei tá baseado na visão que você me deu. E como você mesmo falou, é uma visão distorcida. Tá ligado? Talvez você esteja mentindo pra si mesmo, e daí acabe pingando em mim, e pingando no caso do que você está falando pra mim, e os caralho. O jeito mais honesto pra isso é você ir num psicólogo e daí sim ele vai te dar um conselho, porque ele vai meio que de certa forma forçar você, não vai forçar, né? Você vai por vontade própria, acredito eu, se você quer resolver as coisas mesmo, ser honesto com ele. Isso, catando um psicólogo, um terapeuta decente, e ele daí vai de fato te dar algum conselho, né? Porque tem muito terapeuta que não dá conselho e fala, é foda, né? É culpa da família, kkk, e segue a vida e não dá conselho, porque acha que isso é errado. Não sei o que eu considero, mas eu acho que as pessoas precisam de um guia. De certa forma, tá ligado? Pelo menos um caminho. É inacreditável o psicólogo discordar disso, porque imagina esse moleque que você acabou de ouvir aqui. Esse moleque tá perdido em várias coisas diferentes, em várias camadas diferentes. É dor emocional, é dor. Tipo assim, é dor emocional, né, generalizada, mas é uma dor que vem do passado. É uma dor que tá no presente, é uma dor que se expande e faz ele ficar pensando no futuro, e isso ser meio doloroso pra ele também. É uma dor de um caminho de alguém que tá perdido, que pra todo mundo, todo lugar que olha, não consegue ver uma coisa boa, porque primeiro, não consegue olhar pra isso de uma forma boa, não tem a forma de olhar pra isso desse jeito. Não tem experiência pra isso, e meio que fisicamente e logicamente ele não sabe pra que lado ir também. Então isso aumenta mais a dor ainda. Daí você tava falando que esse moleque, ele vai chegar no terapeuta, vai chegar no psicólogo, vai falar tudo isso. E você não vai guiar, ele não vai dar uma direção pra ele, de certa forma. Que eu sei que é difícil muitas vezes. E que eu não tô falando que tem sempre que ter um conselho ou uma direção. Mas, caralho, você achar normal isso acontecer e você falar, tem que ver, né? O seu coração que manda. Irmão, se você deixar esse moleque aqui, falar isso pra ele e ele levar a sério do coração dele mandar nele, você vai fazer esse cara ficar a vida inteira atrás dessa mina. Você vai fazer esse cara a vida inteira ficar remoendo a dor que apareceu na infância. Tá ligado? Vai fazer o cara ficar a vida inteira nessa porra. Você vai fazer, inclusive, ele ficar tão perdido nessa porra que ele não vai fazer o bagulho lá de tentar fazer uma universidade fora e os caralho. E daí ele vai somar isso com essas outras merdas que aconteceu. E daqui 2 anos o cara vai estar aqui, graças à minha infância e aquela minha ex que agora tá casada e tem filho, sendo que comigo ela nem falava sobre isso. Eu acabei passando por isso, não consegui o negócio lá fora porque já era tarde demais. Acho que eu sou o fraco mesmo, por isso e aquilo. E isso só estragou a vida do cara. Porra. Enfim. Vamos ler mais um pra acabar? Quanto tempo tem esse episódio aqui? Vamos ver. Estamos em 1h30. Olha só, caralho. Fazia tempo que a gente não gravava um tão longo assim, né? E olha que eu cortei a pauta desse episódio pra caralho. Olha que eu, tipo assim, de 10 coisas que tinha na pauta que eu queria falar hoje, eu falei uma. E olhe lá, que eu nem tenho certeza se eu falei mesmo. Então, mas tudo bem, sempre tem um próximo episódio. Vamos lá, último e-mail de hoje. E pelo que eu vejo, acho que o último que tem aqui pra ser lido. Então, né, sinta-se à vontade pra mandar mais lá no aloxiapodcastconselhos@gmail.com. A vida adulta é um saco.
diz o nosso ouvinte de hoje. Ei, Aloxia, em um dos últimos podcasts tu fala bastante sobre o dinheiro de emergência, né? Eu vou passar por uma mudança bem grande na minha vida, tendo passado na faculdade e tendo que me mudar de estado. Do Ceará para São Paulo. Eu não sei se essa sigla o SE é de Ceará, mas agora vai ser. Com muito pouco apoio da família, decidi que vou precisar me ligar mais nisso. Em resumo, onde tu coloca teu dinheiro de emergência? Tipo, qual banco / aplicativo? Assim, é delicado falar uma porra dessa, porque legalmente falando, pra você dar uns conselhos desses, você tem que ter um certificado de blá blá blá, pó. E assim, não tenho, né? Eu sou um Zé Ninguém que faz as coisas sozinho. Então, um disclaimer enorme pra você. Eu vou falar o que eu faço e poucas coisas que eu aprendi e que não necessariamente você deve fazer isso, tá bom? O que é um ótimo momento pra eu falar também, que eu tô indignado com o Recarga Pay. Recarga Pay era um lugar que meio que servia pra várias coisas, pagar uns boletos, fazer recarga em telefone, que eu gostava porque dava uns cashback, e só por você botar o dinheiro nessa conta, ele te dava tipo 110% do CD, alguma coisa assim, que é uma coisa muito boa, é um número muito bom. Tá? Que naturalmente não se mantém, tá? Então, agora os caras conseguiram estragar tudo isso. Eu já explico pra você o porquê, tá? E em resumo, porque eles são os filhos de uma puta. Os caras não conseguem fazer um bagulho que dá certo. Basicamente, por que ó, eu vou, antes de eu falar pra você o que você tem que fazer e como você deve fazer, eu vou falar com o que você tem que tomar cuidado, tá bom? Uma coisa muito importante. A primeira coisa pra você prestar atenção é que, assim, 150% do CDI e os caralho não é uma coisa normal, tá? Naturalmente, o lugar que você vai achar paga 100% do CDI, 102% do CDI, que você vai ver quanto é que tá o CDI e os caralho, e daí vai render. Só que, assim, o dinheiro de emergência, ele não é tão ligado nesse bagulho de render. Tem essa parte para render, só que é mais para não perder o valor do dinheiro em si do que virar um grande investimento e daí você viver de rendimento que vai caindo na conta, né? Mas, então, principalmente focado nisso, para emergência e segurança, você não aposta o seu dinheiro inteiro numa plataforma que amanhã pode fechar. Né? Né, Recarga Pay? Não que o Recarga Pay tenha fechado, ele não fechou, tá? Mas os caras mudaram o aplicativo de um jeito que é inacreditável. Ah, você tem que botar R$20 pra daí começar a render, e daí o rendimento agora não vai pra própria conta. Não, o rendimento, ele vai pra limite do cartão, e daí você tem que ir lá, tirar o limite do cartão pra botar na conta e tudo mais. Ok, era isso. Daí agora pra isso funcionar, você tem que pelo menos depositar R$20 no limite de cartão. Você pode só, tipo, transfere 20 mil pra aquela conta e bota lá. Assim, foi virando um trabalho. E os caras pararam de notificar também o dinheiro que cai lá. É inacreditável. Eu ganho dinheiro de vez em quando que eu recebo. E eu só sei porque 2 dias depois eu vou olhar e vou indignado. Pô, os caras não me pagaram, mano. O que é isso? O que tá acontecendo? Porque o Recarga Pay, ele só não tá notificando, mano. Daí eu clico no bagulho pra abrir, dá a tela inicial do Recarga Pay, aí os caras lembram, né? Aí, aqui, ó, você recebeu dinheiro, pô, aqui, a gente tá aqui pra te avisar, vi. Tô te falando, pô, tá aqui, ó, fulano te mandou tanto dinheiro quarta-feira passada, pô. A gente te avisa aqui, ó, que é pra você não perder tempo, você não ficar desavisado, hein? Mas enfim, era lá que eu guardava meu dinheiro, não é mais lá, tá? Atualmente, onde eu estou guardando meu dinheiro da emergência? C6 Bank, que é um banco, né, digital, que também ele é meio que um filho ali, ou neto, né, do JP Morgan, que é um banco gigantesco nos Estados Unidos. Então, naturalmente, né, não tem muito a ver, né? Se o C6 Bank meio que morrer, foda-se, o JP Morgan fala pau no seu cu. Mas, naturalmente, por ter uma conexão direta entre os dois, de certa forma é mais seguro. E no próprio C6 Bank tem lá a parte de investimento. Assim como no Nubank também tem a área de investimentos do Nubank. E daí eu acredito não. A base é, você coloca o seu dinheiro num lugar onde você pode tirar no momento que você quiser. C6 Bank, por exemplo, o próprio CDB, que é você emprestar o dinheiro para o banco, do C6 Bank, ele tem 2 tipos. Eu não lembro a porcentagem de algum lá, mas o que eu boto é o 102%, que eu posso tirar o momento que eu quiser. De dia útil, acho que das 7h30 da manhã até 7h30 da noite, ou alguma coisa assim.
Ou seja, resumindo, eu boto meu dinheiro lá. Se numa terça-feira, 4 da tarde eu precisar, eu vou lá, saco e cai na minha conta imediatamente, praticamente, tá? Então, vale muito a pena. Muito importante. Isso por quê? Porque se dá uma emergência, dá uma pica, você precisa tirar o bagulho logo, tá? E daí que vem o porquê que eu guardava dinheiro no Recarga Pay. Porque por ser uma conta bancária e render lá dentro mesmo, foda-se. Eu podia fazer um Pix pra mim a hora que eu quisesse, do dia que eu quisesse, que se foda. Entendeu? Naturalmente, tem lugar que faz isso, mas é menos seguro. Pessoas mais inteligentes que eu diriam pra você não guardar o seu dinheiro de emergência só em um lugar. Tá acumulando dinheiro, por exemplo, um exemplo aqui, tá? Digamos que eu tô guardando aqui no C6 Bank, tô botando lá no bagulho que eu tiro imediatamente, vou juntando, tá? Vou juntando ali de, sei lá, 300 a 300. Chega um momento que eu tenho 1000, beleza? Vou pegar 500 desse e vou botar num lugar um pouco mais seguro. Talvez num CDB que fique fechado por 3 meses, que daí vai ter uma rentabilidade um pouco maior. Talvez nem bote em alguma coisa que vai render mais, mas em algum lugar diferente, para não perder. Vou botar em alguma conta que, sei lá, tem um Nubank. Pô, Nubank é um banco que é muito grande para ele só explodir do nada. Então, vou deixar R$ 500 guardado lá, nem vou investir nem nada, só vou deixar lá guardado. Ou, pô, vou sacar aqui R$ 100 em dinheiro físico para eu deixar na minha mochila, que tá sempre comigo. Ou, sei lá, você trabalha em casa, pode deixar em casa mesmo, foda-se. Entendeu? E daí vai acumulando lá, pô, sobrou agora tá em 1000 de novo, tá? Então vamos tirar 200 e botar em tal lugar. E vai fazendo isso pra variar, tá bom? Principalmente porque, de novo, dinheiro de emergência não é pra, né, você viver, é pra você sobreviver caso dê uma pica. Simplesmente isso. Até você acumular o suficiente para ter 6 meses de pica. E daí depois você pode se preocupar com o próximo dinheiro que você for ganhar. Para daí você fazer os outros investimentos e tudo mais, né? Caso você queira fazer, que eu acho que deveria, honestamente. Mas a reserva de emergência é uma coisa que eu acho que todo ser humano deveria fazer. A questão é agora psicológica. Eu não sei como você lida com o dinheiro. Talvez você fale depois, né? Eu só li 2 linhas do e-mail, porque eu sou precoce. Mas eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu tenho que estipular um bagulho e eu tenho que fazer. Agora eu me fudi recentemente. Eu tinha botado tipo uns 200 conto lá pra guardar no C6 Bank dia 5. Porra, semana passada eu gastei o bagulho. Tinha uns bagulho que eu nem precisava tanto, mas foi tipo, vou tirar 20 aqui, 20 ali, tá. E agora eu meio que eu sinto que, né? Eu sinto que foda-se, eu sinto que se eu precisar eu posso tirar o dinheiro dali, entendeu? Sendo que antes eu fazia isso no Nubank, e daí começou a dar merda. Por quê? Porque eu tirava o dinheiro da caixinha do Nubank do nada. Vou pegar um salgado aqui. Daí eu pensei, não, então eu vou tirar dali, eu vou botar no C6 Bank. No C6 Bank eu não vou mexer. E passei um bom tempo sem mexer. A partir do momento que eu mexi um pouco, meu amigo, dá vontade de tirar tudo e gastar. Mas daí você tem que se forçar e entender que aquele dinheiro não é seu mais. Você tem que meio que se convencer disso psicologicamente. Aquele dinheiro não é meu. Não vou gastar. É como se eu tivesse gastado numa conta. E eu vou gastar numa conta. Só que é a conta do Aloxa do futuro, caso dê alguma pica. Não posso gastar esse dinheiro agora. Entendeu? Então assim, aí vem a parte mais psicológica, tá? Atualizações. Cheguei em São Paulo e fui para a faculdade por uma semana. E o resultado, nem eu, nem meus pais têm dinheiro para manter a viagem até lá. Nem aluguel e os caralho. A faculdade diz no papel que auxilia, o que infelizmente não tende a acontecer cedo o suficiente. No fim, resolvi largar a faculdade. Vou trabalhar por um tempo, 1 ano ou 2, enquanto estudo para passar uma mais perto e ao mesmo tempo juntar dinheiro. A minha pergunta é, fiz certo? O que você acha disso? Observação pode esculachar. Dane-se. Tá, pera aí. A primeira parte do e-mail que eu li é recente ou não? Porque esse e-mail foi enviado ontem, entendeu? Então assim, eu tô confuso. Já foi enviado, eu já li isso aqui antes? Porque se eu já li isso antes, eu dei uma puta explicação que eu já devo ter dado antes também. Então assim, o que tá acontecendo? Agora, cheguei em São Paulo, fui pra faculdade por uma semana e o resultado, nem eu nem meus pais têm dinheiro pra manter a viagem até lá. Mano, se você tá me falando que não teve como, não tem por que discutir se é o certo ou errado. Você tá me falando que não teve como? Então tá bom, não teve como. Tá ligado? Segunda-feira passada, sem ser essa outra lá, eu tava com uma dor de cabeça que tava derretendo meu cérebro. Eu não fiz nada.
E isso talvez tenha estragado a minha semana. Estragou a minha semana com certeza, porque segunda eu já comecei fudido, sem fazer as coisas, minha motivação pra fazer o resto das coisas no resto da semana foi zero. Fiz certo, fiz errado, indo dormir quando eu chego em casa morrendo de dor de cabeça. Não tem por que discutir isso. Eu fiz o que deu, e deu pouco, tá ligado? Mas é isso. Você resolveu largar essa faculdade pra trabalhar por um tempo. A questão é, você não pode ficar de boa sobre isso. Porque se você tá trabalhando, talvez você pense, mano, muito cansado, vai terminar a motivação e tudo mais. E daí daqui a pouco você fala, não vou fazer faculdade nem nada, eu acho que eu me dou bem em tal coisa. Então você tem que manter o foco nessa porra, porque daí sim é uma vibe de certo e errado, porque daí sim você vai poder. Mas que talvez seja difícil. Só que ser difícil não significa que você não consegue, né? São coisas diferentes. Pra passar uma mais perto e ao mesmo tempo juntar dinheiro. É isso. Vai juntando um dinheiro aí. Sei lá, você ganha 1.800 conto por mês? Pô, junta 200 aí. Não sei se você mora com seus pais ainda. Pô, melhor ainda se você mora com seus pais. Escolhe alguma conta ali pra você pagar. Uma conta de internet, sei lá, uma conta de água, que são as mais baratas. E é isso, tá ligado? O resto você economiza. E guarda. Tipo, quer queimar todo o dinheiro? Queima, mas tira 200 e guarda nessa porra. Tem pessoas que falam que. É um pensamento interessante, né? Porque normalmente o pessoal fala de 10%, porque tem muito livro que fala sobre guardar 1/10, né, do que você ganha. Só que você guardar 10%, você guardar 25%, é uma coisa que faz uma puta de uma diferença que as pessoas não percebem. Não só pelo númerozinho, mas se você parar pra pensar. Se você trabalha 10 anos guardando 10%, em 10 anos você vai ter 1 ano de trabalho garantido, certo? Ou seja, você pode depois de 10 anos ficar 1 ano sem trabalhar. Agora, se você trabalha, sei lá quanto tempo, e você guarda 25%, a cada 4 meses você tá pagando 1 mês. A cada 4 anos você tá pagando 1 ano. Tá ligado? A cada 4 vezes que você faz um bagulho ou recebe um bagulho, você tá ganhando 1 de graça. Que é muito mais plausível e melhor do que 1 a cada 10. Naturalmente eu entendo que talvez você não consiga guardar 1/4 de tudo que você ganha. Depende da idade e tudo mais. Eu acho que se você é mais novo e tá com menos conta, é a hora, mano. É a hora de botar uma arma na própria cabeça e falar, eu não vou gastar com essa porra não. Mas aí depende, né? Enfim. Não tem muito que te esculachar não, meu colega. Esperamos que você mantenha a porra do seu foco e que dê tudo certo. Tô meio motivacional hoje, sentimental. Tanto pelo papo do bagulho da família, quanto porque eu tô feliz. Ontem foi um dia feliz, eu consegui cumprir minhas metas, minhas coisas que eu tinha que fazer. Hoje eu quebrei uma ali, das 8 coisas que eu tinha que fazer, mas isso me abalou também, eu já tô com menos vontade. Tipo assim, eu quebrei uma das 8 coisas que eu tinha que fazer, já dá vontade de quebrar toda já, foda-se. Mas aí mesmo que você tem que lutar com o bagulho. Entende? Porque nem sempre vai ser perfeito. Só que quando dá uma imperfeição, você quer deixar tudo errado, aí dá merda. Então é isso. Sinto muito aí pelo... Acho que o episódio foi chato hoje. Talvez você não tenha gostado, desculpa, tá? Mas é um episódio. Bom ou não, é um episódio. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Muito obrigado. Novamente, se quiser apoiar a gente com LivePix ou um e-mail, pode ficar à vontade. Se quiser, agradeceria se você deixasse um gostei e deixasse um comentário. Muito obrigado, faz uma diferença grande pra todo mundo aqui. Então, é isso, tá? Até sábado que vem. E tchau!